Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa para mais um episódio especial Eleições do Benfica. Hoje temos a honra de ter connosco Luís Filipe Vieira, que foi presidente do Clube da Luz entre 2013 e 2021 e que agora se candidata para tentar regressar à presidência do clube. Luís, muito obrigado por estar connosco aqui e pela oportunidade de podermos falar sobre o Benfica e sobre aquilo que é a sua visão para o futuro do Benfica. Espero que seja também esclarecedor para todos os sócios e adeptos que nos estejam a ver. Lógico. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado. Espero que goste. Bem-vindo, Luís Filipe Vieira. Nascido no bairro das Furnas, numa família humilde e de muito trabalho, a 22 de junho de 1949. É filho único da senhora Bem-vinda, que trabalhava na fábrica Simões, e do senhor Fernando. Um bairrista puro, foi por lá que fez alguns dos seus melhores amigos, que guarda até hoje. Em pequeno gostava de jogar à bola, apesar de não ter muito jeito, de jogar uma espécie de hóquei, com as sarjetas a fazerem de balizas, e gostava de trepar as grades do jardim zoológico para apanhar as moedas pretas que os elefantes não gostavam. Foi também por essa altura que, pendurado nos elétricos, começou a ir ao Estádio da Luz. Ventoinha, como lhe chamava carinhosamente o senhor seu pai, mostrou sempre um dom para os negócios. Por isso, começou logo a trabalhar depois de concluir a 4ª classe, numa loja de bicicletas, depois seguiu-se a Elétrica e, posteriormente, enquanto empregado de escritório, conheceu o senhor Armando Marques, que lhe abriu os horizontes e reconheceu o potencial para os negócios do jovem Luís Filipe. Anos depois, iniciou a sua atividade por conta própria, primeiro no setor dos pneus, depois na construção civil e no imobiliário. Chegou ao futebol no final dos anos 80, tornou-se presidente do Alverca e esteve por lá até ao início do novo milénio, quando apareceu o convite de Manuel Vilarinho para ir ajudar a salvar o Benfica. E aquilo que era para ser transitório tornou-se a prioridade da vida do Luís Filipe. Em 2 décadas, primeiro como diretor para o futebol e depois como presidente, foi responsável, a par de Mário Dias, pela construção do novo Estádio da Luz. Paralelamente construiu pavilhões e piscinas, inaugurou o Centro de Treinos do Seixal, um dos melhores do mundo, e ainda estreou o Museu do Benfica. Para além disso, fruto da visão empresarial que sempre teve, fez do Benfica o clube com mais sócios no mundo. No capítulo desportivo e concretamente no que concerne ao futebol profissional sénior, conquistou 7 campeonatos nacionais, incluindo o Tetra, 3 taças de Portugal, 7 taças da Liga e 5 supertaças. E ainda levou o Benfica a 2 finais europeias seguidas, algo que não sucedia há décadas e que se materializou num 5º lugar do clube no ranking da UEFA. Em 2021, em função da Operação Cartão Vermelho, renunciou ao mandato para o qual tinha sido eleito em outubro de 2020 e dá por terminada a sua presidência no Benfica. No capítulo pessoal, conheceu a sua mulher, a Dona Wanda, no Morgado e Fernando, quando lhe ligou por causa de uma cobrança, e de lá para cá já lá vão mais de 50 anos de união que resultaram em 2 filhos, o Tiago e a Sara, e em 5 netos. Nos tempos livres, gosta de andar de fato de treino, gosta de treinar todos os dias e sempre que pode gosta de jogar às cartas e dominó com os amigos. O seu amuleto da sorte é, desde 2007, a boina de uma das pessoas mais importantes de toda a sua vida, o senhor seu pai. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Luís Filipe Vieira. Luís, para começar, gostava de lhe perguntar uma pergunta, pode parecer básica, mas acho que é sempre bom fazermos aos candidatos, que é, o que é que significa para si ser benfiquista? Olha, é mesmo um estado de alma, aquilo, não sei, eu às vezes nem sei compreender, eu às vezes começo a pensar para mim e digo assim, mas como é que foi possível estar tão ali focado em determinada situação como foi esta tarde de tantos anos, aliás, eu tive o Benfica 20 anos, mas é que vivi o benfiquismo de uma maneira, porque quem é bairrista tem esse sentimento mesmo, quer dizer, é diferente de uma pessoa normal que nunca foi bairrista. Nós temos um culto cultivamos muito a solidariedade entre uns e outros, a amizade, e o Benfica, depois aquilo estava enraizado já de criança. Pronto, há uns que têm uma tendência para o Sporting, naquela altura é mais o Sporting e o Benfica, eram bolonenses também nessa altura, no aeroporto. E cada um seguiu o seu lado. Pronto, eu fui benfiquista, pronto, eu tive sempre aquele que o meu pai era benfiquista e em casa só se falava de Benfica, por isso é normal que seja Benfica. Agora aquilo é algo que é mesmo um estado de alma que tem, mas é algo muito mais profundo ainda, porque às vezes mas como é que estamos a sofrer? Porque
ver aquele grupo de pessoas a jogar a bola ali dentro, como é que começas a sofrer aquilo? Eu, por exemplo, quando fui presidente do Benfica, era uma das coisas que eu tinha por regra não me manifestar junto das pessoas que estavam ao meu lado. Não é? Mas aquilo obrigava-me, por exemplo, numa vitória não havia grande problema, mas numa derrota, o estado estar ali maniatado, chegava à casa, uma dor no corpo toda, chegava, tinha que me deitar logo e acabou, não queria falar com ninguém. Pronto, era assim que eu passava a minha vida no Benfica. Mas é uma coisa importante, mesmo como crianças discutíamos, quer dizer, eu lembro, discutíamos, às vezes era profundo, quer dizer, andávamos lá chalelados uns com os outros, quase do Benfica e outros do Sporting, quer dizer. Por exemplo, o meu pai tinha um hábito quando era um Benfica Sporting, mas o meu pai tinha aqueles sinos, fazia um barulho, quando o Sporting perdia, o meu pai andava na estrada e para afinarem, o meu pai era ao contrário, o meu pai era ali muito conhecido, na entrada dos Jardins de Lógico punham duas velas a arder de um lado e do outro, e o meu pai ficava... A minha cama do bairro era terrível. E o Luís tinha 11 e 12 anos quando o Benfica foi bicampeão europeu. Tem memórias desse... Tenho memórias perfeitamente disso. Como é que se viveu essas duas conquistas? Do Benfica de 3-0 a Coreia, que eu vi... Não, vi o jogo. Vi o jogo no salão de festas lá do bairro. Eles fizeram não é, que eram para ver-se aquilo. Ir à preto e branco ainda, não era o jogo. Mas lembro perfeitamente no Coluna, do Eusébio, do Simões, ainda me lembro perfeitamente disso. Aliás, o primeiro jogo até o Eusébio e o Simões não jogaram só no segundo. De 5-3 ao Real Madrid, lembro perfeitamente disso. Pá, e do Eusébio de um pontapé de livre, um golo fantástico, pronto, e lembro do jogo. Epá, estou com uma tosse. Tem um bocadinho de água aí, se quiser. Mete aqui isto, já vi que isto tem que estar aqui a petrechar. Se quiser mais, também tens ali já. Já está aqui. Epá, e pronto, olha. E tenho histórias curiosas dessas, então da Coreia, no jogo da Coreia-Portugal. Coreia por causa do Eusébio. Em 66. Estávamos a perder 3-0. Já tínhamos embora. Aquilo era aquelas cadeiras de abrir e fechar, não? No salão de festas lá do bairro. E muito amigo, eu fui, o Luís foi para casa, depois vieram-me chamar. Já está 3-2. É novamente para o salão de festa. Aquilo era a proximidade lá, que eram casas de luz ali, e depois havia uma zona que tinha o salão de festa, depois havia outra zona mais para cima que era precisamente a igreja e as escolas onde nós andávamos a fazer a 4ª classe. Muito bem. Muito bem. Avançamos Sim. para aquilo que tem sido... E falando um bocadinho da sua presidência, eu gostava de lhe lançar um desafio, que era enumerar quais são para si os seus 3 maiores feitos durante a sua jornada como presidente do Benfica e, por outro lado, quais os seus maiores arrependimentos, se os tiver. Olha, começando pelos 3 maiores feitos. Eu acho que o principal feito do Benfica foi o fazer o estádio. Para mim era importantíssimo para o Benfica numa altura que já ninguém de nós quer dizer, acho que todo o Benfica tinha um discreto sobre o próprio Benfica. As pessoas às vezes até tinham vergonha de falar do Benfica, os benfiquistas até tinham vergonha, quer dizer, o Benfica estava mesmo, as pessoas é que não entendem isto, mas o Benfica estava super falido. Mas era super falido mesmo. E já tínhamos resultados. Eu próprio, no tempo que era presidente do Alverca, fomos lá ganhar 2-0 ao Benfica, no Estádio da Luz, vejam bem como é que eram as coisas. E então, quando fui para o Benfica, eu nunca me envolvi na situação do estádio, não me envolvi de maneira nenhuma, mas passados uns meses fui obrigado a envolver-me quando a direção do Benfica chumbou o estádio. E aí, pronto, era fácil para qualquer pessoa ver, quem estivesse dentro do Benfica, que a única coisa que podíamos puxar para a autoestima dos benfiquistas, ou aglutinar os benfiquistas, era fazer algo que os outros estavam a fazer que nós parece que não íamos fazer. E como havia aquele desafio do estádio municipal, e o Mário Dias combateu muito o estádio municipal e conseguiu, na realidade não havia estádio municipal. E esse foi o principal, penso eu, o grande... E acho que ainda hoje, para o Benfica, a grande recuperação do Benfica passou por estádio, contrariamente ao que as pessoas diziam, que era a loucura total e que o Benfica ia à falência, envolver-se numa situação desta. Hoje, felizmente, o estádio está pago. É aquele que gera receitas, toda a gente sabe quais receitas que o Benfica tem, bastante, são os milhões de lares de euros. Ao longo destes anos todos, foram milhões e milhões de euros que o Benfica fez de receita neste estádio. E esse, para mim, foi o ponto de viragem do Benfica. Vem precisamente com este complexo todo, o estádio, as piscinas, a piscina, os pavilhões, ou seja, foi a viragem do Benfica completa, foi aí. E há mais algum feito que gostasse de realçar, até do ponto de vista desportivo? Acho que há um feito que é importante no Benfica, acho eu, que é quando nós pensámos fazer a Benfica TV e que tinha uma origem, ou seja, nós quando fizemos a Benfica TV demorou alguns tempos, um ano e tal, a lutar, porque tivemos muitas
portas fechadas para o Benfica fazer a Benfica TV. Até que um dia, através do Zanal, desbloqueou-se essa situação, que era o presidente do Conselho de Administração da PT, desbloqueou-se essa situação e pronto. E foi aí que deu origem também. Acho que foi um extraordinário Benfica fazer a Benfica TV. Logo num primeiro jogo de inauguração foi um jogo com o Nápoles, sobre o Estádio da Luz, 2-0. e que deu aquele brado todo para a PT a transmissão daquilo, não é? Aliás, depois fizemos a transmissão direta também para Cabo Verde, também foi um sucesso fantástico, e depois aí foi sempre a andar até que culminou com o Benfica a fazer os jogos da Liga Inglesa, não é? Que consolidámos bem, depois começámos a fazer os nossos jogos. Acho que é outro feito bastante importante nisto. Depois os meus feitos são os títulos, ao fim e ao cabo nós somos sempre reféns dos títulos. Os benfiquistas querem títulos, aliás, é o meu passaporte que nós podemos ter, é o que nós deixamos como títulos aos benfiquistas, desde que deixamos um clube devidamente equilibrado, que foi o caso que nós fizemos. Por isso, E arrependimentos? Arrependimentos tenho muitos, eu vou falar nisso também. Não quero destacar um, assim, pessoalmente Ou desportivamente. ou desportivamente até. Não, eu vou dizer que, se calhar, de uma coisa que as pessoas às vezes interpretam, eu tinha uma... Não foi este não é, isso foi um desgosto que eu tive bastante profundo, que eu vivi, uma situação um bocado mariosa. Mas, pá, erros, todos nós fazemos, por exemplo, sei lá, contratar jogadores, de certeza que errei, mas em termos estratégicos, acho que tudo o que pensámos para o Benfica, acho que foi bem delineado, bem conseguido. Mesmo o centro de estágio, da maneira como nós o fizemos, que a rapidez que fizemos, estava tudo bem programado. E o Mário foi fantástico nessa altura aí. O Mário foi mesmo eu o catalisador de fazer a alavancagem disto tudo. Não é? A única parte que eu tive foi que, quando foi o estádio, nós chegamos, eu fiquei na administração, fiquei como presidente do Benfica Estádio. Eles isolaram, o banco obrigou a isolar o Estádio da Luz, ou seja, tivemos de desanexar uma parte do terreno para esse espaço ficar só afeto à Benfica Estádio. Foi criado um conselho de administração, que era o presidente, depois o Mário Dias, o Dr. Tino que faria, não me lembro agora de mais, assim, penso eu que também o Ciara Cardoso também ficou, e falta aqui um que eu não estou recordado, mas foi completamente independente. Acho que também se fez um trabalho fantástico aí. E concretizamos um sonho que todos nós tínhamos. Fazer o Estádio da Luz, para mim, foi mesmo o maior feito que nós fizemos. Quando os outros todos estavam a fazer, nós tínhamos a começar. E, curiosamente, acabámos primeiro com os outros. Diga-me outra coisa. Nós já o ouvimos há muitos anos a comunicar, naturalmente, e uma mensagem que passa várias vezes é da estrutura profissional que criou no Benfica. Para os mais leigos ou que não tenham estado tão atentos, em que é que se materializou exatamente essa estrutura profissional que o Luís Filipe Vieira criou no Benfica? E os frutos que deu são reconhecidos? Eu vou dizer o que é que foi. Eu por exemplo, servi-me 2 anos, estive com o Vidarinho, 2 anos e tal, como era o Vidarinho, como ele foi um presidente, e logicamente aquilo era governado pelos eleitos, não é? Normalmente apareciam ao fim do dia, que a estrutura que o Benfica tinha, profissional, que era pouca gente, também não havia instalações para o melhor, e parecia só no fim do dia para fazer perguntas, e quem vinha, quem não vinha, ou então era para dizer, vais a descer, está ali o jornalista, eu vou contigo também, era estilo ficar na fotografia, era uma coisa que me ficava assim com a cabeça um bocado ao lado, mas foi notório quando eu saí, quando foi as eleições para presidente do Benfica, eu naquela altura eu percebi-me logo que ia ser presidente do Benfica. Não percebi-me logo que me candidatasse que ia ser presidente do Benfica, porque tinha um reconhecimento muito grande para a massa associativa do Benfica. Que eu, nessa altura, já tinha um reconhecimento muito grande. As pessoas entendiam que era eu que tinha dinamizado o Benfica, que era eu que tinha pondo o Benfica para cima, alavancado o Benfica. E aí, lembro perfeitamente, quando me tornei presidente do Benfica, foi a primeira opção que eu tive. Não foi logo a primeira, mas quer dizer, foi passado 2 ou 3 meses profissionalizar o Benfica e encontrar, na realidade, um CEO que comigo depois dessa oportunidade começámos a estruturar uma equipa para a frente, para começarmos a trabalhar novamente. E naquela altura foi uma das coisas fantásticas para mim, porque eu andava com ideias sobre o cartão do Benfica, o cartão de sócio do Benfica, cartão de sócio era o kit de sócio do Benfica, e que não conseguia pôr-lo na rua, quer dizer, muita ideia que fosse, não conseguia. E então o Domingos, quando entrou, foi uma das coisas que se debruçou-se logo sobre isto e facilmente pôs aquilo a funcionar. E a partir daí, ele próprio começou a criar a estrutura toda do Benfica e profissionalizámos todas as áreas do Benfica.
todas elas foram profissionalizadas. Não vale a pena estar a discriminá-las todas, que são todas elas. E, Exatamente. portanto, o Domingos Jorge Oliveira foi uma pedra de toque que ajudou bastante na profissionalização do... Sim, acho que o Benfica tinha alguma estrutura. Ali havia um grupo de pessoas, vamos lá ver, que o Domingos Jorge Oliveira, que ele coordenava a operação. Havia o Miguel Bento, que era o homem do marketing, a Luísa, que era a senhora dos recursos humanos, que ainda lá está também, o António Ferreira, que era o homem do património, Miguel Moreira, que era o CFO do Benfica. Acho que este núcleo duro eram estas pessoas assim. Posso-me esquecer aqui mais uma ou outra pessoa. Isto vai passando também um bocado, não é? Há 4 anos e meio que não olho para as pessoas, já não sei. Mas foi o baluarte mesmo a fazermos a toda. E eu ia lhe perguntar aqui um bocadinho de bastidores, até mais para os adeptos de futebol, que é perguntar-lhe durante esses 20 anos, praticamente, quais foram os jogadores, os melhores jogadores que esteve perto de contratar, mas não conseguiu e gostava muito de ter visto no Benfica. E treinadores agora? Eu sei aqui do Ronaldinho Gaúcho, que Isso foi... se pudesse contar esse... Mas não, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho não passou por ali, na nossa cabeça. Eu vi uma notícia dessa altura em que o Luís havia muitas notícias. podia ser contratado por 10 milhões. Não me lembro disso. Não? Não me lembro, não. E o Cavani? Cavani era impossível vir para o Benfica com o ordenado que eles queriam que ele ganhasse. E depois criou-se aqui Essa novela. Pois. uma novela que aquilo já chateava. Eu próprio dizia lá internamente, já chateou o Cavani. Era o irmão dele que vinha cá a falar connosco. Mas não há hipótese. Não há hipótese. Mas no outro dia vinha a dizer que tinha estado a conversar comigo. Era tudo mentira. Quer dizer, eu dizia que não tinha hipótese, ele continuava a dizer que havia hipótese. Não? Era uma coisa que não compreendia bem. Mas nunca, vou dizer. Era muito difícil ser para o Benfica. Nós não íamos pagar aquela brincadeira. Pois, o salário era E depois aquilo, havia ali umas situações que tínhamos que fazer como eles queriam e nós não estávamos. Juridicamente nós não aceitámos aquilo. E que treinadores? Houve algum treinador que quisesse ir buscar e não foi possível? Não, só um, que foi o Mourinho, numa altura. Quando saiu quem? Saiu o Rui Vitória. O Rui Vitória. É assim, saiu o Rui Vitória e depois andámos em conversa, não passámos conversa, aquilo nunca mais se cedia. Entretanto, quando o Rui saiu, falei com o Bruno Lage e disse também a ele: Bruno, olha que vais, mas estou aqui a negociar com o Mourinho, se calhar. E ele disse: presidente, se é o Mourinho, eu vou buscá-lo lá ao aeroporto e tal. Então pronto, vai lá tu buscar. Entretanto, ele ganhou o primeiro jogo em casa contra o Rio Ave, começámos até a perder 2-0. Foi, já estavam as piadas cá atrás. Este gajo tem mania que sabe tudo, este gajo tem mania que sabe tudo. Depois de ganhar, toda a gente acerta. E então, depois fomos para Santa Clara, ganhámos novamente 2-0 e o avião disse-lhe ele: para o Ruben, o Bruno, não tens agora, quando fores entrevistado, não tens nada que dizer, eu estou aqui a prazo, não sei, pronto, agora já sabes, é o treinador do Benfica. Ele ficou muito feliz da vida. E depois fomos ali para Guimarães, logo direto, jogámos a Taça de Portugal e jogámos o jogo Taça de Portugal, não, era Taça de Liga, não sei se não, Taça de Liga, assim é que é, Taça de Liga para o campeonato. Ganhámos 1-0 num e outro 2-1, salvo erro, não é? E pronto, e a partir dali, até o discurso dele no balneário foi que era muito difícil ganharem-nos a nós em Portugal, dizia ele, e concretizou isso, que o Benfica nunca mais perdeu. Aliás, empatámos em casa com o Belenenses 2-2, depois estávamos a ganhar 2-0. Mesmo um erro do Vlaco Dimos a acabar. Sucedeu, isso aí claro. E mesmo a questão dos jogadores da formação, não é? Que acabou por ser também um fator que o Bruno Lage aportou ali naquele momento, a questão do Félix e entre outros. Sim, ele logo de entrada, logo no primeiro jogo, aportou logo ali os jogadores, não é? O João Félix, Ferro, o Ruben, o Ferro, Florentino. Sim, mas o Rui Vitória também teve um papel importante nesta brincadeira. O Rui Vitória foi, se calhar, esteve connosco aqui há uns foi dias. treinador, se calhar, em termos de fazer a transição da formação para a equipa do Benfica, foi o Rui Vitória, isso não tenho dúvidas nenhuma. E aliás, lembro perfeitamente que era o treinador que teve mais tempo numa situação onde nós reuníamos todos os meses com o treinador da equipa principal, o treinador da equipa B e com todos os treinadores da formação do Benfica, todos na mesma mesa, com o diretor, era o Armando Jorge Carneiro, eu e o Domingos. E era dali que nós começámos a conversar e começámos a acompanhar a classificação do A, B e C dos jogadores, como é que os classificavam,
quem que o A era, o B o que era, o C o que era, e íamos acompanhando a evolução dos jogadores também pelo critério da avaliação deles, e às vezes até porque o A vinha para o C, dizia, mas como é que veio para o C? E eles começaram a perceber que nós também estávamos, se era até para isso, houve mais disciplina até na avaliação dos jogadores, começaram a ver que nós estávamos a acompanhar aquilo muito a sério, não era só conversa, quando me nisso era craque nisso, apontava tudo, não é? E o Rui Vitória foi espetacular nisso. Aliás, criou uma metodologia de treino para os jogadores da formação, para aqueles que eram de elite, que eram 11 miúdos, ou 12 já. Foi ele que criou, que eles todas as semanas estavam com o futebol profissional, treinavam connosco e estavam no ginásio nosso e eram acompanhados precisamente pelos respectivos técnicos da fisioterapia e isso tudo. E quem é que identificava esses jogadores de elite? Era o próprio Rui Vitória? Ou era... Não, já estavam. Não, que a classificação que nós tínhamos, que é já. Nós, Sim. quando é o grupo A, são aqueles jogadores que estão preparados. Estamos uma para expectativa de chegar a equipar, não é? Pronto, e o Rui Vitória acompanhava isso também, logicamente, porque fossem equipar. Então foi aquele que conseguiu, e numa altura lançou muito jogador. Sim, o Renato Sanches, Lindelof, Nelson Smith, variadíssimos. Mesmo o João Félix aparece com o Rui Vitória. Sim, parece que o Rui Vitória. O Rui Vitória é que o lança definitivamente na equipa e nunca mais saiu da equipa. Isso é verdade. Como o Ferro, lançou o Ferro, nunca mais saiu da equipa. Por falar em treinadores, Luís Filipe Vieira, falámos aqui do Rui Vitória e do Bruno Lage, talvez seja importante falar também de Jorge Jesus. O Jorge tem também um papel importante. Exato. Isso tudo. Quando chegou Jorge Jesus, tinha ganho só um título, entre aspas, um título em 7 anos. Não, esta palavra só está mal colocada. Exato, por isso é que eu pus entre aspas. Não, está mal, porque se eu lembro-me perfeitamente quando fomos campeões, em 2004, 2005, disse que foi a coisa que podia ter sido ao Benfica foi ser campeão nesta altura. E eu sei porque é que era, não é? As pessoas iam começar a exigir de nós e nós não tínhamos hipótese nenhuma de acompanhar aquilo. E depois, olha, estabilizando, ganhámos uma taça de Portugal com o Camacho. Sim. Antes disso até. E quando o Jesus vem para o Benfica, nós aí já tínhamos capacidade alguma de investimento. Tanto que lembro perfeitamente que ele era para vir no ano anterior até, mas depois deu aquilo do Kike Flores, não veio. E ficou bastante chateado comigo até por sentado. Mas pronto, depois no ano seguinte que as coisas correram mal, e ele disse logo ao Jorge, a meio da época disse, prepara que vens para o Benfica. Não dá você a falar e tal. Não, vais ser o treinador, estou-te a dizer que acabou, não vale a pena. E estava a dizer que Domingos Soares Oliveira foi talvez a pedra de toque na sua profissionalização da estrutura. O Jorge Jesus foi a pedra de toque do seu modelo desportivo. Não, o Jorge Jesus, o Jorge era um bocado complicado naquilo. Mas é um trabalhador. O Jorge Jesus vive aquilo com pouca gente também. Não? Eu é que sei o que é que passei com o Jorge Jesus. Ele ia de férias, não estava de férias, estávamos a pensar na cabeça, à meia-noite ligava, fulano, tens que fechar este jogador lá, eu quero pim, para o Brasil e vinha, então vai dizer, bom, era demais, era muito exigente mesmo. E por isso é que ele foi o treinador que teve mais tempo comigo. Exatamente. Foi o treinador que teve mais tempo comigo. E acho que fez coisas também bastante importantes com o Benfica. E como é que foi segurá-lo quando toda a crítica o queria fora do clube? Naqueles anos em que... Aquilo foi uma coisa muito simples. Quer dizer, eu compreendo as pessoas. A vantagem que eu tinha é que eu emocionalmente acho que nunca tomei uma decisão em termos emocionais no Benfica. Nunca. Não sou exata como. Então daquelas difíceis até era impensável. E então, aquilo é verdade que nós perdemos nesse ano tudo, não é? E na segunda-feira reunimos em conselho e o tema foi Jorge Jesus, a continuidade de Jorge Jesus, não é? E é verdade, toda a gente dizia que não, por interesse, por diversas situações, Jorge não era para continuar, enfim. Eu no fim disse às pessoas, não vale a pena, nós estamos a pensar nisso, porque há uma coisa que o Jorge tem, ele fez tudo o trabalho certo, não ganhámos, agora não vou buscar outro treinador para vir desarticular isto tudo, quer dizer, a máquina está montada. Não é preciso só fazer um ajustamento ao outro. Tenho o treinador que pegou na máquina como estava, trouxe para cima. E agora nós não podemos minimamente estar a alterar isto. Não vou permitir isso. O Jorge, para mim, vai renovar o contrato. E foi assim que se deu. Porque não fazia sentido mandar o Jorge embora. Perdeu tudo, mas foi às finais todas. Tem que haver trabalho naquilo, não é? E a prova evidente é que estava dentro da razão que ele depois começou a ganhar sempre. Sim, o futebol praticado era bom, não é? O futebol praticado era bom, por isso. Ele galvanizava a moto, aliás. Eu vou-lhe dizer, o futebol mais daqueles que arrepiava, foi o primeiro ano dele, quando ele disse vamos jogar o dobro, aquilo era de... Ele também tinha a Saviola, a nota artística 10. Aimar e companhia, aquilo a bola parece que deslizava por, sei lá... Cardoso em grande forma. O Cardoso aquilo era uma máquina para marcar. Mesmo que ela batesse na canela, entrava mesmo com o Cardoso. E como é que foi digerir aquelas duas finais europeias perdidas? Porque seria o combinar, não é? Do projeto desportivo.
eu até personalizei muito aquilo, porque o meu pai tinha prometido a ele que ia dar um título europeu e depois foi constante. Eu tenho um boné dele, que é um boné que me acompanha, e alguém levava o boné, aliás, alguém levava, era o Paulo que levava o boné. E então, foi o Paulo, acho que foi o Paulo. E então, pá, eu dizia para ele: dás-me um boné no fim, que nós vamos ganhar isto de certeza absoluta. Pá, e então, pronto, no fim, ele lá veio, já vinha, estava a jogar aproximar-se do fim, ele vinha direcionado a mim e deu-me o boné, acho que me deu o boné, também já estou. Deu-me o boné assim. Não. Deu-me o boné assim aqui, deu-me o boné. E entretanto, passado segundos ou minutos, os gajos marcam o golo da vitória. Nós estávamos preparados para subir para o prolongamento, marcam o golo da vitória, aquilo foi que estou ali um bocado bem. Era uma promessa que tinha feito ao meu pai, infelizmente não. Foi a única que também não consegui lhe oferecer. E depois já, mas nós aquilo tínhamos um espírito de equipa fantástico. Portanto, estava tão agarrado cá dentro. Como é que nós perdemos o jogo? Que não merecíamos ter perdido aquele jogo. O Balneário viu-se bem. Quando foi o último a falar para a comunicação social, e depois disse-lhe a dizer: pá, vocês têm a ter. Pô, o ano estamos cá novamente. Pá. Esta equipa não vai parar. Temos que ganhar. E foi no ano seguinte, fomos a outra final novamente. Aliás, foi por isso que chegámos até ao 5º lugar no ranking europeu da UEFA. Chegámos ao 5º lugar, que vai ser difícil alguma vez chegar lá mais alguma equipa portuguesa. Só se houver alguma equipa portuguesa que seja o Benfica, então ganhe para aí com fartura e que bate esse recorde. E depois desses feitos, Jorge Jesus acaba por sair para o Sporting. Como é que, já ouvimos falar várias vezes sobre o tema, mas como é que digeriu isso? Gostava que ele tivesse saído? Gostava que ele tivesse permanecido? Não, foi um mal entendido? Um ano antes, ou 6 meses ou 7 meses antes, não foi um ano antes. Eu tinha ido ao Rui, o Rui foi para o Vitória de Guimarães, que é já para ser preparado para um dia ser treinador do Benfica. E disse: pá, tu, no dia que o Jesus fosse embora, não vou despedir o Jesus, mas no dia que eles forem embora, está a terminar um dia, não é? Vamos lá ver. Depois vai ser o próximo treinador do Benfica. Então o percurso vai ser este. Não sei se ele explicou isso, ou não. Mas eu podia ter explicado, não tinha problema nenhum. E então foi assim. Ele acompanhou muito perto, estava muito a acompanhar sempre perto os jogadores do Benfica, e ele foi um dos que me disse logo: pá, presidente, você não sei se vai renovar com o Max ou não, mas se não renovar, o Benfica está salvaguardado, tem o Nelson Semedo aí. E eu já estava muito em cima também do Nelson Semedo, porque falavam muito comigo com o Hélder, não é? O trabalho foi todo o Hélder, do Nelson Semedo. O Nelson Semedo foi contratado, o Nelson Semedo custou 100 mil euros como médio, ao Sintrense, Exato. Foi o Abel. Acho que foi o Abel que o trouxe para o Benfica. Acho que foi o Abel. Sim, que depois o defesa-direito do Benfica também. Ele foi campeão até do mundo com defesa-direito da seleção portuguesa, no tempo de Carlos Queiroz, não foi? É esse Abel, sim. Foi ele que o trouxe. E foi o Hélder que alterou, ainda começou a jogar no meio e depois puxou para a ala. E lembro perfeitamente dele, puxou para defesa-direito. E lembro perfeitamente um dia ele estar-me a dizer, naquelas reuniões que nós tínhamos, não é? Ele estava-me a dizer para mim: o futuro defesa-direito está a crescer. E cresceu tão bem quando veio o Rui pôs logo nele. Já andava também de olho em cima dele. Por isso, o Rui, nós não ficámos a pé, porque já sabíamos, o Jorge, o que é que se passou no jogo quando final em Coimbra. O Jorge dizia: já vai o quarto, ou o 3, só me fazia assim. Ainda não tinha renovado o contrato, não é? Então, passado um tempo, mas é por causa da renovação, vai lá, vamos renovar o contrato. E eu pensava que aquilo era fácil, tudo bem. Para um dia de manhã, tudo bem, as condições, as mesmas condições, ganhas 2.net, caraca, pô, é dinheiro e tal. E ele: então logo à tarde vamos falar disso e tal. Desapareceu, nunca mais apareceu. Mas assim não para o Sporting, logicamente não vale a pena estar a recordar isso, fica toda a gente chateada, uns chateados, outros chateados. Mas o que é certo é que depois ganhamos logo o campeonato. E rapidamente avançou para o Rui Vitória. Foi, não, o Rui desceu logo, não é? O Rui desceu logo, aliás, desceu logo com o Guimarães, e o presidente Guimarães também estava perdido disso também. E negociámos logo, e o Rui veio logo para baixo, e aquilo foi rápido, a transição foi logo, foi de um momento para o outro. Aliás, o Rui Vitória em 3 anos deu 6 títulos ao Benfica, não é brincadeira nenhum. Nós ganhámos, por exemplo, 2 campeonatos ganhámos, não ganhámos o terceiro, que era o Penta, por o azar toda a sabe porque aquele pontapé que foi, não é? E o Rui teve feito um trajeto no Benfica fabuloso, extraordinário, não é? E depois uma animosidade contra o Rui, porque temos perdido o Penta, que foi uma coisa louca, que não fazia sentido nenhum. Mas aí no Penta não sente que houve um desinvestimento, uma vez que só investiu 9 milhões e tinha feito em vendas 130 com Lindelof, Guedes, Mitroglou? O tempo deu-me razão.
Nós só não fomos campeões porque perdemos com o Porto nos 90 minutos. Se bem empatássemos, era certeza que fizemos o penta. Faltavam poucos jogos. O Porto não perdia. Sabia que o Porto não ia perder pontos, mas eles também sabiam que nós não perdíamos, também, de certeza. Essa questão também se pode aplicar um bocadinho ao tricampeonato, não é? Porque é aquela questão do Brian Ruiz no estádio que bate. Ou seja, o futebol também é muito isso, não é? O futebol tem a sorte também. É isso, é a sorte e o azar, não é? Sorte e Mas não foi sempre só podia ter sorte. controlado melhor essa Não foi situação. só sorte, foi o guarda-redes que tínhamos nesse momento. Ainda por cima não foi o Júlio César, foi o suplente de Júlio César, depois ele passou a titular imediatamente e o Júlio César adivinhou que ele ia passar a ser titular. Ele na despedida, quando a lesão do Júlio César foi uma lesão complicada, e então foi nos último dia, o que é que foi que ele se lesionou no treino, e nós não podíamos, e ninguém colocou cá fora que ele estava lesionado. Então ele foi para o estádio, todo vestidinho, como fosse jogar e tudo. Mas à saída, quando nós tínhamos ele fazer uma palestra, que até emocionou muita gente lá dentro, lá dos jogadores, não é? E ele disse, já sei como o destino está traçado, vou passar a ser suplente. Ele já apreciava as qualidades do Ederson. E foi verdade, o Ederson para o Valade fez um jogão fantástico. Não é? E nunca mais saiu da baliza. Mas do ponto de vista da gestão desportiva, não sente que o Benfica poderia ter feito mais para garantir esse penta? Não sei, isto agora o se é muito complicado. É mais uma análise. E cuidado, nós não jogámos contra o Porto sem o Jonas também. Atenção, está lesionado. O se tem muita coisa que se diga. Não é? Quem é que vai adivinhar? Provavelmente é que não há um pontapé daqueles assim de um momento para o outro. Não, olha. Sim, mas ou seja, como o Benfica vinha de um tetra e um Porto que também já estava intervencionado pelo fair play financeiro, eu pergunto, porque às vezes pode acontecer numa organização, um convencimento que vamos ganhar e vamos. Somos tetra, somos melhores e vamos acabar por ganhar o penta e haver um relaxo nesse sentido. Não, relaxo nunca houve. Relaxo no sentido de investimento. Trabalhávamos muito mesmo. Sim, eu digo em termos de investimento, não digo em termos de trabalho, que acredito que trabalhasse. Nós tínhamos muita responsabilidade também financeiras para cumprir e nós a mais vale amealhar do que mandar dinheiro à rua de qualquer maneira. E isso foi sempre um trajeto que tivemos, não é? Lembro-se de uma coisa desta que eu vou dizer, nunca na história do Benfica alguém vai mais lá ter alguma vez depositado 170 milhões de euros, nunca mais. Nós vivemos sempre a cumprir com toda a gente. E garanto-lhe que no projeto de finance que houve em Portugal, todos, só o Benfica que cumpriu. Só o Benfica que cumpriu. E tínhamos sempre 6 milhões e meio de euros agarrados lá do outro lado. Sempre de ser o compromisso da prestação. Às vezes tínhamos de ter a ele, cuidado, falta-nos tempo para pagar ordenados, agora você deixa de desbloquear os 6 milhões. Lá desbloqueávamos, passado uma semana, tínhamos lá para o dinheiro novamente. Sim, e antes de passarmos agora ao projeto e à análise daquilo que é o futuro do Benfica, eu pego como mote numa declarações de Luís Filipe Vieira em 2005, no centenário do Benfica, no seu projeto Mais 100 Anos de Glória, em que o Luís dizia que o objetivo do Benfica era o regresso às conquistas de forma consistente, a participação continuada na Liga dos Campeões, maior competitividade das modalidades, a conclusão do centro de estágio, isto em 2005, ter uma integração estruturada entre o plantel juvenil e principal, a aquisição de jogadores com inquestionável qualidade, gestão desportiva profissionalizada, entre outros. A minha pergunta é, passados 20 anos destas declarações, o que é que acha que falta fazer no Benfica e quais é que são os próximos passos para garantir um futuro, lá está, de 100 anos de glória para o Benfica? Acho que o Benfica tem todas as condições, mas o Benfica tem que fechar aquilo, nomeadamente o Forte já disse diversas vezes, tanto o pavilhão, o colégio, o hotel e a expansão do Seixal. É fundamental para o Benfica, porque o resto do Benfica está bem consolidado, que seja, nesse aspecto. Em termos de infraestruturas, o hotel é importantíssimo para nós e o colégio para sermos diferenciadores em relação à nossa concorrência. Que é um projeto que vai nos diferenciar da concorrência, por sermos os primeiros a fazer, não quer que depois eles não venham também a fazer, mas esse para nós é importante. E o importante é cada vez mais estarmos próximos dos pais dos jogadores nossos, cada vez mais. E os nossos jogadores também sentirem que nós os acompanhamos ao pormenor, não só desportivamente, mas fora do contexto do pontapé na bola. E então, o colégio tem uma finalidade importante, que é os nossos jogadores estarem fechados num perímetro, para ter 40 hectares nessa altura, que permita que os pais estejam em casa em qualquer lado que estejam. Por exemplo, hoje a grande maioria dos jogadores do que o Benfica tem, pelo menos no meu tempo era assim, localizavam-se acima de Coimbra, não é? Pronto. E os pais estão lá. Nós tivemos o caso do António Silva, toda a gente se recorda do António Silva, aos 12 anos, teve que regressar para o pé dos pais, porque os pais também sentiam a falta dele e também tinham um filho está ali sozinho, então, e aos 15 anos regressou cá abaixo, novamente para o Benfica.
E então dizer que é muito importante isso, porque os nossos jogadores passam a alimentar-se no Benfica, dormem lá no Assistente Social também no Benfica, treinam no Benfica e estudam no Benfica. Então, num espaço, num perímetro fechado, os pais estão completamente seguros em casa e confiantes que nada se aos seus filhos, estão bem. Não há aquele problema de eles ter... Porque há uma parte dos miúdos, às vezes, que vão para aquelas casas de família para eles estarem lá, não é? Pronto, assim ficam sempre dentro do Seixal, ficam sempre dentro do centro de estágio. Agora eu tenho de sempre perder a mania de falar daquilo de Seixal. Agora é Caixa... Ai não, como é que é? Benfica Campos. Já não é Caixa de Futebol Campos, é Benfica Campos. Isso é fundamental. O hotel tem muito a ver cada vez mais com as necessidades que há, e já no meu tempo começava-se a sentir isto, agora cada vez mais sente-se que os pais acompanham demasiado já os filhos, ou seja, acompanham os filhos nos jogos principalmente, e vêm de qualquer lado para ver os filhos. E então, o mínimo que o Benfica pode fazer, é um investimento que é muito importante para o Benfica em termos de futuro, é dar num hotel que o Benfica tem que estar aberto ao público, mas reservar determinados quartos, porque eles depois têm que marcar para os pais, as famílias dos jogadores, eles pernoitarem lá, alimentarem-se lá e no dia seguinte seguem, ou se quiserem até podem conviver com o filho numa altura dessa, no domingo, podem vir para o hotel, estar ali com o filho e isso tudo. Quando se tomar a decisão de que é aquele período de 16 anos, que é o primeiro contrato profissional, que eles dejam-nos a oportunidade de ouvirem-nos também qual é a nossa posição em relação à trajetória que queremos para os filhos. E depois aos 18 anos é muito mais fundamental também para nós termos essa conversa com eles. Numa ideia de lhes dar conforto e que o Benfica seja a escolha certa para... A escolha certa é isso, é importante. O Benfica há uma altura que tem de escolhê-los. Nós, quando está um jogador de 18 anos, quando faz um contrato profissional com o Benfica já são jogadores, ou a grande maioria deles são jogadores que o Benfica está a pensar numa trajetória para a primeira equipa, não é? E aí já tem, depois há muita concorrência dos empresários, e aí é uma aproximação também à família, que também estamos perto do empresário, quer dizer, não estamos isolados, fazemos parte da solução do filho dele. Uma forma de controlar positivamente e fazer parte da solução do futuro dele, não é? Muito bem. Tem afirmado de forma recorrente que o Benfica... Depois estava a dizer a outra parte, falta que a expansão do Seixal. A expansão do Seixal tem a ver, precisamente, com 4 ou 5 campos que o Benfica vinha a fazer, e mais uma unidade hoteleira também. E, neste momento... poderá-se até definitivamente inserir-se na equipa de futebol feminino do Benfica no Seixal. Okay. Sim, numa primeira fase poderá ser ali que ela vai ser colocada, não é? E ter em condições de trabalho como tem a equipa principal nossa, não é? É fundamental nisso, porque se há modalidade que nós podemos aspirar a um título europeu é precisamente o futebol feminino. Aquelas que eu vejo, temos outras, temos grandes equipas de hóquei, também podemos aspirar, futsal também podemos aspirar, mas o futebol feminino, que é aquele desporto que está a crescer muito, acho que com mais um bocado de investimento o Benfica pode bater o pé. Mas o futebol feminino já treina no Seixal, correto? Treina, mas não tem as condições que estou a dizer. Está-se a sacrificar a formação também. O futebol feminino pode ficar anexado só àquele espaço, o resto, para todo o futebol do Benfica, serve perfeitamente os campos que tínhamos. Não é? E já agora, como pensa potenciar o futebol feminino? Acabou de nos dizer que vê potencial para ganhar Champions League no futebol feminino. Para competir, para ganhar, logicamente. Ou seja, como potenciar também os adeptos e levar os adeptos ao Estádio da Luz para que sejam também uma casa permanente do futebol feminino? Não, acho que os principais jogos hoje disputam-se de Luz, acho eu, não sei, não tenho acompanhado isso de perto. Mas vê que no Seixal não vai ser hipótese. No Seixal, eu digo, pouca gente, o Seixal tem uma capacidade de pouca gente lá, não é? Agora, certeza que os principais jogos devem ser feitos no Estádio da Luz, não é? Ok, muito bem. E voltando à pergunta que eu ia fazer... Hoje já tem um bom orçamento e... Exato. E também forma jogadores, não é? Tem afirmado de forma recorrente que o Benfica caminha para problemas financeiros graves, inclusive disse na CNN que só pensou recandidatar-se após receber informações sobre o estado financeiro do clube. O que pergunto é se teve outras motivações para se candidatar e se nos pode revelar de forma mais detalhada que informações é que recebeu e que o preocupam tanto. Basta olhar para as contas do Benfica para nós detectarmos isso, não é? É fácil ver, aliás, não tenho dúvidas nenhumas. Por exemplo, já ouvi alguém responsável do Benfica dizer que pode ter resultado positivo e impossível ter resultado positivo para o ano. E então, se não formos não podemos continuar na Liga dos Campeões e se não bata que amanhã ganhamos o jogo, mas imagino que não vamos, mais vai-se aguizar o problema do Benfica. Quem diz uma coisa destas é que não é responsável ou quem... Porque é que acha que vem esse resultado negativo? É os gastos operacionais? Para tudo. Pronto, o Benfica hoje... Aumenta a dívida Não, a dívida vai subir. Não tenho dúvida nenhuma que a dívida do Benfica vai subir, não tem hipótese de parar. O Benfica reduz substancialmente, não acho que nesta fase reduzir é complicado para o Benfica, obrigatoriamente tem que ganhar também, senão é capaz de ser chato também. Mas dizer que é muito fácil ver que o Benfica investiu numa situação, acho eu que não foi programada, nem foi planeada. Basta ver a decisão que se fez dos jogadores
numa pior altura de mercado, que é sempre o mês de agosto, perto do final de julho, o mês de agosto todo, então é horrível que os preços disparam, então quando é um ponta de lança mais disparam. Cada vez mais perto do fim do mercado. E achas que foi por eleitoralismo ou houve uma motivação desportiva? Isso, o que eu vou dizer não interessa, acho que foi. Isso é a minha opinião, que foi, porque vê-se bem, qualquer pessoa que esteja de fora diz assim, mas como é que isto foi planeado? Qualquer pessoa que esteja ali diz, bem, isto não foi planeado. Então, nós estamos a falar numa direção que investiu, neste tempo tem espaço com 4 anos, 530 milhões de euros. Não estamos a falar de 10 gestões, estamos a falar de 530 milhões de euros. Está sempre com o pretexto, agora o pretexto é outro. Foi a equipa, porque estava muito velha. Então vamos chegar à conclusão, desde o dia que eu saí, a equipa estava sempre velha porque andaram sempre a comprar jogadores, que faz uma aflição. Aliás, o Benfica, se formos a ver porque é que o Benfica estabilizou numa altura, foi precisamente que preservou muitos dos seus jogadores na equipa principal. Foi sempre ao quadro. Logicamente que entrava um, saía outro, mas a equipa, o núcleo forte da equipa estava lá todo, não é? Basta ver que a zona, por exemplo, a defesa só se mexemos no defesa esquerdo. O resto foi sempre os mesmos. Sempre daquilo. O lateral direito era o André, Luizão, Garay ou Jardel. Foi sempre a mesma conversa. E o lado esquerdo, apareciam de vez em quando, foi o Fábio, depois foi o outro, nesta vida. Guarda-redes melhorámos sempre também. Depois tivemos aquele por do Feija com o Enzo, muitos anos também. Se tendo em conta este cenário tão negativo que aponta para o Benfica neste momento e que provavelmente se traduz numa necessidade de reestruturar financeiramente, fazer alguma reestruturação, como pode ao mesmo tempo garantir aos benfiquistas chegar ao tetra de forma rápida? Eu vou dizer, logicamente o Benfica tem uma altura de estabilizar. E agora, porque é que eu digo que o Mourinho é importante neste momento, que é o treinador do Benfica, é um homem que conhece profundamente também o futebol português, conhece o futebol internacional e até faz todo o sentido tentar negociar com o Mourinho 4 anos de contrato, para nós de uma vez por todas estabilizar. Faz também sentido dizer ao Zé Mourinho qual é a nossa orientação que temos para o Benfica, que é, queremos cerca de 18, 20 jogadores como sempre titulares, aqueles que é o núcleo duro da equipa do Benfica, não é? E o resto tudo formação. Porque temos também de dar visibilidade à nossa formação. E certeza que ele saberá fazer isso melhor que ninguém. Estabilizar a equipe. Acho que o Benfica, com os reforços que fez agora, e é o que eu vou ouvindo dizer, o Benfica continua carente de determinadas posições. Depois de gastar este dinheiro todo, como é que nós vamos ouvir a nossa vida? Ou seja, logicamente que aquilo não se pode lá manter esta gente toda. Certeza. Por isso, há que assentar numa trajetória que seja definida para os horizontes. Eu acho que nós temos possibilidades em Portugal de ser hegemónicos. Temos capacidade para isso. E temos que ir a essa hegemonia mesmo, que é a única maneira. Mas financeiramente consegue garantir que é compatível com esse sucesso esportivo? Quando não tinha, consegui. Quando não tinha, consegui. Hoje as portas são muito mais abertas para o Benfica. Mas hoje não está, ou seja, não estará assim tão mal, ou seja, o Benfica está mal ou não está mal financeiramente? Eu estou a dizer que se nós o primeiro empréstimo que temos são 200 milhões de euros, logicamente que o Benfica neste momento não tem tesouraria. Vamos ser claro, basta ver os contratos, não é como os jogadores foram vendidos. Não cabe na cabeça de ninguém, por exemplo, os jogadores foram para a Turquia. Todos. Estes jogadores que foram. Uma maquia bastante importante. Da certeza, e daquilo que eu me lembro, é que o Benfica emprestou o jogador e depois tem a opção de compra para pagar, passar de 4 anos ou 5 anos. Para pagar, diluído. Vai diluído, 5 anos. Eu conheço perfeitamente como é que os turcos pagam. Quer dizer, numa plano de tesouraria é que não é certo. Não pagam nunca a tempo e horas. E de certeza, se forem descontar os contratos, vão pedir uma taxa bastante elevada. Depois o Benfica vendeu cerca de 30 ou 30 e tal milhões de euros para o Brasil. Como sabe, todos eles estão planos sociais, a grande maioria dos clubes brasileiros já estão com um plano social, que é o PER lá deles. Logicamente, e eu vivi esse tempo igualzinho em Espanha com a venda do Nelson. Para o Betis. Foi para o Betis, nós só recebemos 2 milhões de euros da venda, foi 6, só recebemos 2 milhões, agora não estou certo. O resto foi pagar, e só passado 4, 5 anos é que nos decidiram isso, pagar o resto a 8 anos sem juros. Parece que era uma renda que o gajo tinha de casa para pagar. Só aqui que nós começamos a contar as coisas e é fácil de fazer contas. E eu, por acaso, nisso sou muito perspicaz, mas quando não é preciso. Não é preciso. O Marciano também faz contas depressa e normalmente não erra muito. Anda ali entre as 10 e as 11, mas aquilo não falha muito. É olhar só para o horizonte, quem tem experiência, isto aqui vai dar buraco de certeza. Então o Benfica tem problema de tesouraria neste momento? Já teve este ano, quando foi o João Neves. Foi vendido, o Benfica tem um problema de tesouraria. Mas o Rui fez bem. Teve que vender, vendeu, ponto para o final. Primeiro, levou uns anéis, ficou os dedos. O Benfica é que não pode sofrer as consequências que está a sofrer, não é? Claro. Já não. Hoje, por exemplo, tive no almoço. Fiquei a saber que o Benfica, pronto, a fornecedor está a pagar há mais de 180 dias.
Epá, e depois isto é uma coisa que começa a cruzar por todo lado, quer dizer, empresários. E no seu tempo pagava geralmente a quantos dias? Não, 60 dias? 90 dias, está ali. Não. Houve uma altura que até passámos para 120, salvo eu, quando foi o caso do Covid. Porque aí, mas era, Sim, e era uma excepcional, não é? tínhamos que fazer de outra maneira, também não podíamos dizer que éramos ricos, cara, e tínhamos dinheiro. Mas tínhamos que seguir não descontámos nada a ninguém, é verdade. Mas também havia coisas que tínhamos, também não podíamos abrir a porta de qualquer maneira, senão já que éramos loucos também todos, não é? Ricardo. Já anunciou Domingos Soares de Oliveira que estará de regresso, Certeza, ganhando, vem para cá. regresso ao Benfica caso o Luís Filipe Vieira seja Em eleito. Vieira, Queria-lhe perguntar se tem mais algum nome para anunciar aos sócios e que importância é que Domingos Soares de Oliveira terá neste novo Benfica. que é o modelo vai ser o mesmo. Pronto. Agora, os novos estatutos, os dirigentes poderão também. Aqueles que tiverem tempo inteiro, mas na realidade vai coordenar o Benfica novamente como estávamos a coordenar. O modelo tem que ser aquele, não vale a pena nós estarmos com alterações naquilo que teve sucesso. Não vale a pena, quer dizer, se aquilo funcionou, tem que continuar a funcionar. E que todos os sócios querem é o bem do Benfica, não é mais nada que isso. Não é? Porque hoje no Benfica, eu vou lhe dizer uma das coisas que aquilo que a pessoa na Assembleia Geral marcou-me um bocado. Eu nunca pensei que o Benfica tivesse uma situação desta. Eu sabia que este movimento servia Benfica, um dia dar problemas ao Benfica. Nunca pensei que tivessem dois lados, ou seja, tivessem numa determinada direção e noutra direção, ou seja, em ambas as candidaturas estão lá. Eles próprios estão-se a dividir, não é? E depois agora até concorrer à Assembleia Geral isolados, não é? O Servir João Benfica. Ferreira Leite. Por isso, quer dizer, está uma parte no Noronha, está outra parte no Manteigas, pronto, e fizeram aquele verdadeiro disparate na Assembleia, que aquilo não faz sentido nenhum. Por isso o Benfica está muito radical. Como é que se percebeu Está que isso politizado. estão ligados a esses movimentos? Que estão ligados às duas candidaturas? Facilmente, é só ter às vezes logo quem são. Ok, conhecia, sabe quem são. E quando era Eu presidente, conhecia quem é que me contactou? ofendia, então tinha que conhecer todos. Não é? E estão lá de um lado e do outro. Não é? Quando era Ok. presidente já tinha contactado com este movimento? Então, quem é que foi mais maltratado para aquele movimento? Não fui eu. Sempre maltratado nas Assembleias. Sim, eu pergunto-lhe se houve alguma vez lugar a diálogo entre É impossível haver diálogo. Porque se você tem de um lado alguém que diz é assim, não é de outra maneira, então se é assim, vão embora daqui para fora. Pronto, bom, continuem onde vocês estão. Não, só reforçando a questão, além de Domingos Soares de Oliveira, tem mais algum nome para que queira Não, anunciar? depois tratando disso, não vale a pena que as pessoas estão empregadas, não vale a pena estar a falar deles. Não é? Com Vamos certeza. respeitar isso. E se eu falo no domingo é que o domingo me autorizou. Claro, Não claro, pode, naturalmente. Compreendemos. O regresso de Domingos Soares de Oliveira encaixa no que também já falou aqui na campanha, que quer adotar um modelo, pelo menos tem referido a isso, um modelo semelhante ao Bayern Munique do CEO, com os parceiros, eventuais patrocinadores podem ser parceiros do Benfica. Como é que quer concretizar esse modelo? Só porque pode não ter ficado ainda bem claro que o modelo é que Eu vou utiliza para o dizer, Benfica. não. Este modelo só se aplica se nós, na altura que estávamos a fazer a OPA, era um modelo que nós íamos colocar, era o modelo do Bayern Munique. Sim. Que é um modelo que eu acho que é fundamental, que dá estabilidade ao clube sempre, constantemente. Ou seja, porque quem gera a SAD deles, ou quem gera aquela parte do clube, nomeadamente a parte do futebol, são precisamente o árbitros do clube. Pronto, é aquilo do negócio, é isto. Pá, o que é que sucede? É normalmente agora, neste momento, não era o presidente, quando eu saí era o presidente da Adidas, o que saiu da Adidas, que era o homem que estava à frente do Bayern. Mas eles rodam aquilo, entre aquilo, é a companhia de seguros, a Allianz, É a Aliança, a Adidas. é o e a grupo Audi. Volkswagen e é a Adidas. Pá, e isso permite o quê? E quando nós pensámos nisso, porquê? Porque já se pensava, disse, pá, num dia que não vamos embora daqui, isto não pode ficar à mercê de quem quer que seja. Isto nós temos feito a operação, o Covid também estragou isto tudo, mas temos feito a operação. De certeza que não tínhamos assim para os todos aqui. Já tinha esses parceiros? Já tínhamos tudo preparado. Faltava-nos um, mas íamos chegar, não havia problema nenhum. E não teme que os sócios, ou não temia que os sócios recebessem mal o facto do clube poder se tornar, portanto, de certa forma, os sócios perderem um bocadinho de poder em relação ao futuro do clube? Mas tem a maioria dos sócios, a maioria é sempre do Benfica. Os sócios têm que se pensar, não tem. Pá, ouçam lá uma coisa. Quem conhece, eu conheci bem o Benfica. Quem é que levou o Benfica à destruição? Não foi os sócios. Agora não foi. Por má apostas e más escolhas. Ouça. Ora, se tiver uma gestão que é completamente, que são parceiros, são uma gestão credível, que rodam, não tem problema. Os Benfica até devem ficar, olha, vão ganhar mais e tudo, vejam bem. Até vão ganhar mais. Dá muito mais credibilidade. Os Benfica querem que o Benfica ganhe, não é o que o Benfica quer. Não querem ser presidente do Benfica. Acho eu que não é isso, não é?
Não querem. Ok. Então tornávamos novamente a ser a Feira das Vaidades, como já está a ser. Não é? Pronto. Mas o que é que querem? Pá, veja quantas vezes o Bayern Munique praticamente é hegemónico na Alemanha. Ganha, mas depois vai ganhando sempre. O Benfica tem a obrigação de ser assim também. Muito bem. Zé, penso que avançando agora um bocadinho para as infraestruturas do clube. Sobre um projeto falámos um que bocadinho. veio à luz há pouco tempo, também já meio em contexto de campanha eleitoral, que foi o Benfica District. Referiu que tinha um projeto semelhante, ou vamos dizer nas mesmas linhas, em 2019, que foi até feito pelos mesmos arquitetos e que na altura concluiu que não servia ao Benfica e diz que hoje continua a não servir. Porquê é que não serve? Pois é a minha opinião, eu não quero ser dono da razão, mas Claro. nós os chumbámos, como chumbámos também a Benfica Rádio. Aquele projeto não faz sentido nenhum ao Benfica. Se nós formos ver o que é o Benfica é de certeza dos maiores clubes do mundo, não tenho dúvidas nenhuma. E se não for, em termos de adeptos, se calhar o maior clube do mundo. É que nós temos que incorporar aqui a lusofonia também no Benfica. Sim. Se for ver, este estádio foi feito, tinha que ser feito num espaço reduzido. Praticamente cabe ali ao estádio, os pavilhões e tal. O Benfica tem que pensar sempre para a frente, ou seja, o Benfica há de chegar um dia, tem que pensar, faça a grandeza que tem que pensar seriamente ter uma infraestrutura que nós possamos chamar que é a cidade do Benfica. Até chama cidade do Benfica, cidade de conhecimento do Benfica, cidade desportiva, sociedade, agora não sei, não vou dizer assim. Já digo, Sociedade de Conhecimento de Desporto do Benfica, é assim, mais ou menos, é assim. E eu acho que o Benfica tem competência para desenvolver um projeto dessa natureza. Falta-nos na realidade, para não lhe dizer que na zona metropolitana de Lisboa somos capazes de localizar um terreno para fazer isso. Mas não é neste momento ainda que fazemos. Mas somos confrontados com uma situação que é esta. O Benfica, neste momento, não deverá de investir em algo que daqui a 10 ou 6 anos, ou 8 ou 9, o Benfica venha a colocar para baixo. Ou seja, é demasiado investimento. Como também, esse projeto nós chumbámos, porque eu vou-lhe explicar porque é que nós chumbámos. Nós não podemos ter um concorrente chamado Colombo. Não sei como é que vamos rentabilizar aquelas lojas. Não A perspectiva do retorno, não é? Não conseguimos, quer dizer... E curiosamente, quando nos dizem que isto custava 200 e tal milhões, naquela altura já falávamos de cerca de 300 milhões de euros fazer aquilo. E eu ia dizer, mas vamos investir aqui numa coisa que é terra queimada para o futuro, quando nós temos outras preocupações já. Naquela altura já tínhamos outras preocupações, nomeadamente por causa da cobertura. E um dia mais tarde, se calhar, se isto começar a crescer, nem vamos ter capacidade para os sócios que temos. E é verdade, hoje não temos, já estão 20 e tal mil à espera de Red Passos, por isso temos outras prioridades. E, não há dúvida, quem for presidente do Benfica tem que resolver o problema desta situação dos benfiquistas. E agora repare, o Benfica vai ser confrontado com uma situação, essa para mim não faz sentido nenhum, reprovámos em 2019 esse projeto. Reprovámos também a Benfica Rádio, porque tudo seja, empresas para nos dar lucro não vale a pena, para queimar dinheiro... Para nos dar prejuízo. Para queimar dinheiro não vale a pena. Isso. E hoje ninguém vê, rádio, o Benfica precisa de uma rádio para quê? Não precisa de rádio nenhum, agora o que é que está confrontado? Tem as pessoas, tem lá 20 e tal pessoas já para trabalhar e não tem licença. Já investiram dinheiro, andamos ao contrário disto. Mas porquê? Que havia eleições. Porque houve uma reunião de quadros que disseram todos os meses vamos ter um projeto para o Benfica. Acha que foi um capricho? E apareceu a rádio, apareceu os 500 milhões, apareceu os 500 mil sócios, os 500 mil sócios, não, os 500 mil milhões de faturação, 500 mil sócios, o projeto da rádio e este projeto de construção lá da distrito, como é que eles chamam aquilo? Benfica Distrito. Benfica Distrito. Isto não faz sentido nenhum. Em termos empresariais para o Benfica é uma queda de louca. Por isso, o Benfica o que tem que fazer é, na realidade, neste momento, saber até onde é que a engenharia, e neste caso terá que ser o grupo de arquitetos que esteve a trabalhar no Estádio da Luz quando foi para o construir, mas até onde é que nós podemos seguir, e eu penso que a engenharia faz tudo, logicamente. Até deve ser até 90 mil, se até 80, se até 100, e aquilo que o Benfica terá que investir numa situação dessas tem o aumento de capacidade, tem que fazer a cobertura, tem que fazer estacionamento e não é fácil, porque por fora aquilo vai custar bastante dinheiro. E tem outro problema grave também, que é que o Benfica, para fazer isto tudo, não pode jogar aqui. Qual é as receitas que perde? Ou seja, além dos custos, qual é a receita que o Benfica perde? E tem que fazer contas, só se o Benfica tem que fazer contas, se vale a pena fazer algo aqui, porque o Estádio já tem capacidade para 75 mil lugares. Mais aqui uma porradinha é capaz de chegar aos 80 mil lugares. E esse ponto de interrogação, porque aí já tem a ver com medidas de segurança, e só se o Benfica capacitar-se daqui a 8 anos ou 9 anos, vão ter umas instalações, ou vão ter um estádio novo, ou uma cidade nova, ou começar a construir. E depois logo veremos o que é que vai ser. Agora,
de reter dinheiro por reter dinheiro, não vale a pena. Quer dizer, e, aliás, eu costumo dizer, eu aplicava esta máxima quando tínhamos 5 anos de contrato com a Oliveira de Esportes. Epá, daqui a dias isto está a terminar o contrato. E os 5 anos passaram-se um instante. Pronto. E eu acho que vale a pena nós termos audácia e pensar para a frente. Senão, se começarmos a pensar como foi a situação do Estádio, não vamos fazer isto, vamos fazer, que nós vamos ficar, que vamos todos à falência, não sei. Mas, e a direção do Benfica foi atrás desta choraminga e achou um bom estádio. Esta é que é a realidade. Sim. Apareceu o Vieira, como podia ter aparecido outro Vieira qualquer, que não, nós temos que fazer o estádio por isto. Pronto, e lá se resolveu o problema. Foi doloroso, mas o que é certo é que está pago. E já ouvi falar muitas vezes que as infraestruturas que outrora modernas e que viu e que as ajudou a erguer, hoje estão abandonadas e é verdade. A que estruturas se refere? Basta você olhar para o arco, para os arcos, vê logo que aquilo já nem tem as cores do Benfica. Eu tive um cuidado, e acho que não tem muito a ver com não é que a minha maneira de estar, acho que o Benfica merece isso mesmo. Quer dizer, a nossa sala de visitas é mesmo o Seixal e é mesmo o Estádio da Luz. E considera que elas estão abandonadas hoje? Olha para o estádio, você acha que os arcos do Benfica são vermelhos? Sim, então... Aquilo já é amarelo, castanho, já não sei qual é a cor daquilo. É verdade que o Benfica tem um problema, como o estádio do Sporting tem o mesmo problema. Ainda agora recentemente foi pintado, já está a ficar ali, aquele esverdeado já está a ficar amarelado um bocado. Mas tem o sol mesmo, nós, principalmente do outro lado, é que nós batemos bastante sol. Mas estava a dizer, nós era uma preocupação, só o erro era 2 em 2 anos pintávamos aquilo. Aí tínhamos até um acordo assim, que era quem nos fornecia as tintas e nós tínhamos patrocínio pelas tintas e nós tínhamos que adjudicar uma empresa para fazer aquele trabalho, porque aquilo demora muito tempo a pintar. Tem alguns perigos. E o Seixal é a mesma coisa, eu posso te dizer que todos os anos, quando os jogadores iam de férias, nós fazíamos a manutenção do estado, pintávamos as paredes todas, de passar 30 dias ou 35 dias estava tudo novo. E isso era uma das coisas que dava um orgulho bastante grande. Pronto. A manutenção dos equipamentos. Quando nós dizemos, não sei se é do tempo de entrar no estádio, até os pavimentos dos estacionamentos, até as marcações de estacionamentos, até os números de cada estacionamento, as cores estavam realçadas. Quer dizer, hoje você vai lá e não vês cores nenhumas. Acha que falta brio ao Benfica? As paredes eram brancas. Você nota isso, você entra com o seu carro, está ali, olhava e diz assim, se vê aqui um ponto, isto é pouco de todo lado. Aquilo já está agarrado às paredes. Já está agarrado. Pronto. Acho que tem que haver também, da parte de quem está no Benfica, um mínimo a manutenção que tem que ser conservada sempre. Senão vai custar muito mais caro à frente. Muito bem. Muito bem. Passando-se cá à formação. Sim, a formação. Seixal, já falámos um bocadinho do Seixal. Já fomos falando aqui um pouco. Recordar o passado também, a equipa do Luís Filipe Vieira chegou a ter cerca de 80 olheiros espalhados pelo país, quando chegou ao Benfica. Temos. Para o Benfica acho que tem, agora não sei. Já falámos várias vezes sobre a formação. O Luís, quando chegou a ter 80 olheiros espalhados pelo país, que acreditamos que ainda hoje se mantêm. Aquilo que eu lhe pergunto é, além do alargamento das infraestruturas e melhoramento das infraestruturas, que outras formas encontra para reter talento no Seixal e depois que tenha resultados na equipa A, claro? Eu acho que o Benfica, quando eu saí, estava já praticamente igual. O Benfica tinha uma dívida de 100 milhões de euros financeira que era controlável. Essa dívida era controlável. Face à faturação que o Benfica tinha, nem 50% da faturação apresava, era menos até. Por isso, eu digo que facilmente nós, posso dizer que o Benfica, se não tem vindo o Covid, tinha liquidado. Ou então não era difícil liquidar, que nós tínhamos sempre dívida para gerir. Era importante ter essa. Sim, não é bom meio liquidar. Pouco era sempre importante também. Eu acho que na altura que nós, o grosso que nos levou ali, por exemplo, em termos de investimento fizemos no tempo que foi feito, nós já fizemos investimento posterior ao projeto de Finance a pagar de imediato, quer dizer, durante as obras que estiveram em curso, e a Benfica, este ano que eu saí, um ano antes, salvo eu, já tinha tudo liquidado. Quer dizer que o Benfica já tinha a possibilidade de reter talento, já não tinha grandes compromissos. Okay? O Benfica tinha uma situação que partia normalmente em termos orçamentais, com cerca de 50 milhões de euros em aberto, okay? Outras vezes 60, outras vezes 40, pronto, mas isso facilmente nós demonstrámos também que era fácil de gerir. Que as receitas que o Benfica a posterior teve, porque é preciso entender, esta direção conseguiu muitas receitas, cresceu muito o Benfica, quer dizer, não sei se foi mérito deles ou não, se foi mérito dos sócios do Benfica, mas o que é certo é que as receitas subiram muito. Com as receitas que tínhamos, nós facilmente podíamos reter talento no Benfica.
Acho é que entramos numa, pronto, e está à vista porquê investimos em 5 anos, ou em 4 anos e meio, ou 4 anos em 3 meses, cerca de mais de 500 milhões de euros. Isso é que é grande verdade. E também é verdade que também tivemos recursos de vendas que fizemos, mas somando isso tudo, há de ver que há diferenças substanciais também. E durante o mandato do Rui Costa, ou seja, 4 épocas, mais que agora que iniciou, apenas 4 jogadores da formação, João Neves, Tomás Araújo, António Silva e Gonçalo Ramos, conseguiram ser alvo de uma aposta regular na equipa principal do Benfica. Isso é algo que o preocupa? E acha que haverá uma regressão na qualidade dos jogadores do Seixal? Eu acho que não há regressão nenhuma. O Benfica tem qualidade. Tem qualidade que ainda agora Portugal foi campeão sub-17 e da equipa principal da seleção eram 6 jogadores do Benfica titulares mais 3 suplentes, ou seja, tinha 9 jogadores. Ainda tinha o Diogo Nascimento, salvo erro, não era nosso jogador já, mas foi formado no Benfica, que mais uma vez, por ser baixinho, foi-se embora. É que o Benfica tem uma dificuldade, ou quem gera o Benfica tem uma dificuldade com os baixinhos. Pronto. E esse, segundo dizem, que eu não quero ser o técnico, segundo dizem, é chapa colada mesmo do Vitinha. Um tem com o esquerdino e ele é com o direito. Ora, o Benfica não pode ter. Eu estive a falar com um treinador do Benfica que me disse: Luís, o futuro da geração do Benfica está aqui, desde que ela seja projetada. Mas eu começo a pensar que o Benfica tem ali qualidade mesmo. Não há uma seleção portuguesa que é campeã europeia, com os miúdos todos praticamente do Benfica. Todos não, porque tem 6 titulares, mas tem 4, mais 3 suplentes e mais um, que era o nosso jogador. E que acho que o 6 já estava com o Diogo Nascimento, já não estou certo, mas penso que o Diogo Nascimento já estava incluído também, não é? Mas, por exemplo, posso lhe dizer que um dos treinadores que eu falei na altura, que comecei a pensar nisto, um dos treinadores que eu falei, teve esta referência tal e qual, e até fez uma referência que foi o que é que o Benfica tinha na formação, o que é que o Sporting tinha na formação, o que é que o Porto tinha na formação, o que é que o Braga tinha na formação. Este treinador na realidade estava bem habilitado o que é que existe nestes clubes da formação. E foi para a Vitória dizer: o futuro de defesa direita do Benfica será fulano tal, que é o Benjaque. O Benjaque. Eu disse, já está bem, eu não estava muito dentro dela, também não... E admirei-me com aquilo. E não há dúvida que depois, à posterior, vi-me informar, e não há dúvida que o Benfica tem grande qualidade. Se foi toda aproveitada ou não sei. Está a haver uma falta de aposta? Agora, vou-lhe dizer uma coisa. Nunca se esqueça disto. António Silva foi a aposta de um homem chamado Schmidt. Ele nasceu dentro do Benfica, como deve calcular, ok? Nasceu mesmo dentro do Benfica. Mas a opção, não sei qual treinador se iam buscar. António Silva foi a opção. Agora é grande que um treinador qualquer não iam buscar um suplente da equipa B. E o João Neves também? João Neves não, era suplente da equipa B. Foi lá buscar e nunca mais o largou. É sinal porque tinha conhecimento profundo dos jogadores da formação do Benfica, é sinal que ele trabalhava com esses jogadores e reconheceu qualidades àqueles jogadores para integrar o plantel principal do Benfica. Pronto. Quer dizer que os jogadores do Benfica precisam de apostas por vezes e oportunidades também. Então, se o Benfica tive fechar a porta, e nesse caso dou os parabéns ao Rui Vitória, que foi aquele que projetou muito os jogadores do Benfica. E José Mourinho terá esse perfil? Acho que obrigatoriamente também vai tê-lo. Porque se nós estamos a dizer, num plano nosso, nós queremos 18 a 20 jogadores titularíssimos, o resto de formação, logicamente não vale a pena dizer, pá, esta é a estratégia, a nossa aposta é esta, não saímos dela, e assim vai, como na formação, nas modalidades. É pá, do projeto, se calhar, a 4 anos de existência, obrigatório em algumas modalidades, o Benfica tem que ter 30% da formação do Benfica. Se o Benfica forma os melhores jogadores de hóquei, ou a melhor formação de hóquei, porque é que o Benfica, os jogadores do Benfica não ficam no plantel do Benfica? Porque é que depois vão-se embora? E vão, por exemplo, para o hóquei de Barcelos, alguns estavam lá, foram todos jogadores do Benfica, a grande maioria. Não pode. E foram campeões europeus, ganharam... Mas o Benfica tem que impor também regras, também as pessoas estão lá. Impor regras não é, esta é a nossa opção. Quer, não quer, paciência. Muito bem. Mas só uma curiosidade, porque referiu recentemente no podcast que se pudesse escolher outro treinador já tinha em mente quem é que seria. Mas já tinha. Já tinha em mente... Não pode revelar. Não vou revelar isto. Estrangeiro ou português? Não, vou dizer, não vale a pena falar de estrangeiro ou português. Não, ok. Certeza. Não, já tinha. Muito bem. Mas porque entendo que o José, não revelando o nome, porque entendo que o José Mourinho não será um treinador para 4 anos no Benfica. 4 anos para o Benfica. Não foi nada disso. Quando falei com estes treinadores, não estava com o José Mourinho. Atenção. Ok. Certo. E esta foi uma aposta certa da direção do Benfica atual de buscar o José Mourinho, ainda que fosse um mês das eleições, mais ou menos. Ouça. Nunca ninguém podia pensar que o Mourinho estava disponível para vir para cá. Agora, não pode vir para cá daquilo que foi. Aqui ele está numa perspectiva de ir para a seleção nacional, está numa perspectiva que o selecionador português vai sair e que ele vai entrar. Não, nós queremos o José Mourinho para os 4 anos. Aliás, o presidente tem que mesmo dizer, José, como é que é? Para 4 anos, senão, se não for assim, pode sair agora.
no final da época, porque Exigir um compromisso não do anda a andar aqui a saltar. Eu acho que facilmente o Zé chega a acordo para ficar os 4 anos no Benfica, até porque ele gosta. O Benfica, aliás, ainda elogiou as instalações todas do Benfica e aquilo que tem para trabalhar, que é muitíssimo bom, todas essas condições, está aqui, está em Portugal, é o país dele, já emigrou tanto, não é neste momento, não é o dinheiro que vai mexer na cabeça com o Mourinho, é a estabilidade que ele quer e acho que conseguimos certeza absoluta o convencer a ficar mais 4 anos no Benfica. Muito bem. Pronto, falando um bocadinho de mercado, e eu sei que no seu programa fala de investimento com critério, mas eu gostava também de voltar um bocadinho atrás e ao último mercado que o Luís 2020. Fez enquanto presidente, em 2020, em que acabou na altura por fazer um investimento recorde, acima dos 100 milhões, e que, quer se queira, quer não, um modelo muito semelhante àquilo que o Rui Costa tem feito, em que entraram 10 jogadores, saíram 11 e 3 dos 4 jogadores contratados mais caros não renderam o que se esperava e custaram juntos 53 e saíram do Benfica por 44, Pedrinho, Walter Schmidt e Everton. A minha pergunta é, o que é que se passou nesse mercado, fazendo uma análise, e como é que pode garantir aos benfiquistas que agora... Não, vou explicar tudo. Primeiro não os contratei, foi com a minha autorização que os contratei. Okay. Nenhum jogador foi inventado por mim, foi por scouting do Benfica. Sim, é uma análise à estrutura. Logo, todos assinaram, todos puseram logo a biscozinha a assinar, que eram aqueles. E nós, numa outra negociação, por exemplo o caso do Doring, fui eu que o fui comprar, negociei e depois mandei o Rui buscá-lo. Okay? Pronto, vamos ser claros nisso. O Cebolinha era titular da Seleção Nacional do Brasil. Foi Jorge Jesus que impôs, scouting do Benfica. Oi, caraca, compra. Pedrinho, oi, vai ser caraca. Jorge Jesus, não, troquei, mandei para o Shakhtar, recuperámos o dinheiro que tínhamos gasto. Weigl, ou responsabilidade. Weigl é antes de Jorge Jesus. É anterior. Foi uma aposta que o Benfica, em reunião de Conselho de Administração, que decidiu que mais valia começarmos a investir em jogadores de 15 e 20 milhões de euros internacionais, que queriam que já os jogadores chegavam cá, já estavam completamente ambientados, não eram jogadores que vinham lá do mercado sul-americano, eram jogadores que facilmente chegavam cá, impunham-se. Afinal, o Weigl chegou cá, que era internacional alemão, que lembro perfeitamente como é que foi essa conversa, e o Weigl veio. Penso que foi o primeiro que comprámos por 20 milhões de euros, foi logo esse, e pagámos a pagar em 2 anos, não foi em 4, foi em 2 anos que nós tivemos que o pagar. Foi da Tomás até em agosto, mas foi o... E eu recordo-me desse plantel que foi feito em concordância com todos. Lembro perfeitamente que o Jorge queria um jogador chamado Cabreiro central. O Pedro não aprovou esse jogador, não aprovou, não. Houve um relatório a dizer que não contratar. Jorge está aqui, não... Jorge, arranja uma alternativa, não vale a pena. Nem para ti, nem para mim, nem para nenhuma das pessoas que estão aqui a chatear-nos com isto. Há de haver o central qualquer que tu queiras, não tens problema nenhum. Agora, este não vem para cá que já estás chumbado, não vale a pena. Mas eu conheço, já está, não vale a pena chatear-nos com isso. Há tantos jogadores e no mercado, porque é que não vamos à procura de outro? Não vamos arranjar assim. Isto agora no Benfica funciona assim. E é assim que vamos continuar a trabalhar. Pronto, e não houve problema nenhum. E os reforços todos que vieram, lembro perfeitamente. No papel e o resultado. Papel, scouting do Benfica, aprovado. Tiago, Rui Costa e treinador. Eu no fim fui o último a assinar. Isso tem a noção disso perfeitamente. Aliás, foi um modelo que o Tiago impôs dentro do Benfica. Ele próprio criou a equipa de scouting do Benfica. O Tiago revolucionou essa brincadeira, criou a equipa de scouting do Benfica. E este padrão de compromisso de todos nós foi também feito pelo Tiago. Tiago Pinto, estou a falar de Tiago Pinto. Sim. É um modelo que acho que deve estar a funcionar no Benfica, que é um modelo a sério, coisa que eu para trás nunca tive. E acredita que agora, voltando ao Benfica, e olhando para estes últimos mercados, ou seja, como pode garantir que este tipo de mercados que não resultaram muito bem, que os jogadores que no papel eram bons, mas depois... Eu acho que há uma altura, há coisas que não posso às vezes entender. Não é para um jogador, eu sempre lutei para um jogador que custasse 20, ou 15, ou 10, que o Benfica tinha que vender pelo mesmo preço, ele não provasse. Okay? Ou seja, que não entrasse na nossa intenção. Eu lutei muitas vezes, umas vezes veio melhor sobre isso, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, eu não, quer dizer, é o Benfica, não é? Lembro perfeitamente uma das coisas, um dos jogadores que custou-nos bastante dinheiro, que foi o último, mais 20 milhões de euros também. Foi o primeiro. E o Tiago, esse foi quando foi a saída do João Félix, não foi? Exato, e depois sai logo em janeiro o De Tomás. E o jogador não,
Não se adaptou. Não se adaptou àquilo. Eu lembro perfeitamente que ele era o primeiro a chegar ao Seychelles, como estava ali muito parece, amanhã, muito cedo, e o gajo afastava-se logo, ia lá para um canto fazer os exercícios dele, e o gajo ficava ali, pá, com aquela brilhantina na cabeça, que era um toureiro, gajo. Mas era boa gente. E o Tiago disse ao Tiago, Presidente, vou resolver isto. Perfeitamente, o Tiago vendeu o jogador por 20 milhões de euros ao Espanhol, a pagar 15, 30, sim, não sei. Sim, saiu por 20 milhões. 20 milhões, não. E foi buscar mais 2 milhões de objetivos. E conseguiu retirar os 5% que o jogador tinha, conseguiu retirar os 5% do Real Madrid, que ele tinha, limpou. Ou seja, o jogador saiu do Benfica, pá, não tivemos o prejuízo da gestão. Foi o salário que ele teve lá naquele ano e ponto final. Gostava de voltar a trabalhar com o Tiago Pinto? Isso. Não, o Tiago está muito bem onde está. Pá. Não. Sim, mas gostava. Não, sou muito amigo do Tiago, gosto bastante dele, mas há coisas que nós na vida não devemos fazer. É aliciar alguém para vir trabalhar comigo, prejudicando depois para o futuro dele, não é? E viu como... Acho que o Tiago, onde está, vai crescer muito e vai ser, se calhar, muito disputado em Inglaterra daqui a uns tempos. Vai ser disputado em E Inglaterra. viam como um potencial sucessor seu, caso seja... Não vale a pena, já falei nisso, ele veio logo dizer que não é sempre. É melhor não falar nisso, não. Ok. Já nem quero falar nisso. Ele disse que não reuniu nenhum voto, se fosse agora. Ele sabe bem que tem capacidade para muito. Ok, muito bem. Não sei se querem, daqui do parte do futebol, se querem avançar com mais alguma pergunta. Podemos seguir em frente. Podemos seguir em frente. Eu tinha só aqui uma, pronto, que é... em 2006, quando anunciava a candidatura a um segundo mandato, afirmava ter pena de não ter sido campeão europeu e esteve perto desse objetivo a nível da Liga Europa, mas também é verdade que nestes últimos anos o contexto do futebol europeu mudou muito, as principais ligas estão-se a distanciar muito em termos financeiros daquilo que, até pelos investimentos estrangeiros que estão a ocorrer nesses clubes. Que proposta concreta ou que promessa concreta pode dar agora em relação aos benfiquistas, em relação à Europa? Aquilo que eu assumo dos benfiquistas é isto: vamos ser hegemónicos em Portugal e depois podemos pensar lá para fora. Agora, a hegemonia em Portugal temos que a ter. Lá fora já não vale a pena fazer promessas porque é difícil. Não, ouça, eu vi o Futebol Clube por ser campeão europeu. Eu lembro-me de algumas frases que as pessoas vão dizendo: pá, jogo a jogo. Lembra-se daquele jogo que leva o Porto para a final em Manchester, vocês não se lembram? Oitavos de final. Quem chega ali aos quartos finais, pá, a multaria. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não tenho dúvidas. Tudo pode acontecer. Pá, e a partir dali, olha, será o que Deus quiser, não é? Pá, agora se ela bate na trave, se ela não bate na trave, se jogaram melhor e nós é que jogamos melhor, se jogaram pior e ganharam, não podemos fazer nada. As duas finais que nós perdemos, tenho a noção exata que nós somos melhores que as duas equipas. Não tenho dúvidas nenhumas, contra o Sevilha e contra o Chelsea, não tenho dúvidas nenhumas. Eu lembro no final do jogo, estar com o Ramires e com o David Luiz e eles estarem-me a contar como é que foi a palestra ao intervalo. O Ramires devíamos estar a levar 3-0 ao intervalo e ainda estava o gajo a papaiar ali, que era o treinador deles. E ganharam. Foi um milagre, como eu disse, foi um milagre que se deu aqui. Olha, se vamos então para o prolongamento, não sei o que é que se disse, já não podia mais que as pernas. Então pronto, eles disseram um fio. Muito bem. Mantém uma boa relação com esses jogadores? Não tenho, quase tudo. Muito bem. Passando um bocadinho aqui, se calhar, às relações mais institucionais do Benfica, e não vou... Já falou muito de Proença e disso tudo, não lhe vou perguntar isso. Não lhe vou perguntar isso. Vou-lhe perguntar porque vi uma declarações suas em que a entrevista à SIC referiu que se for eleito vai alterar profundamente a conjectura das instituições e que vai falar com os presidentes dos clubes nesse sentido. Que estratégia vai adotar para conseguir que os presidentes dos clubes sigam a sua estratégia? Eu acho que não vale a pena estarmos a divulgar o que é que vou fazer, porque já estou a fazer, já estou a falar com eles. Não, acho que era muito chato estar a falar do que é que ando a conversar com eles todos. Ok, mas que rumo é que pode desvendar sobre Não, vocês vão ver o que é que acontece depois. Não, acho que não vale a pena neste momento estarmos a entrar nisso. Ok. Eu nem sei se vou ser presidente, acho que sim, mas já pode haver. Ouça, está nas mãos dos benfiquistas. Okay. Não é a minha mão de entrar lá e pôr o voto. Eu digo eles todos. Mas claro, como é que é? Vai o Oeste, as pessoas estão a aderir muito, mas o voto é que lá. O voto tem que lá cair dentro. Se não cair lá dentro, quem é que é? Pronto, nem para a esquerda, nem para a direita. Já falámos aqui muito dos ICES e eu pergunto se fosse presidente do Benfica na última final da Taça de Portugal, qual era a postura que teria adotado, bem como o clube, se fosse o Luís o presidente? Toda a gente sabe que aquilo não acabava assim como acabou, não é? Então, você se for ver a minha história no Benfica, de problemas que tivemos, ou seja, de autênticos escândalos que apareceu, eu estava sempre pronto para dar a cara, por isso é que levava os castigos que levei, não é?
Mas não me preocupava nada aos castigos. Eu tinha que não calar a minha voz de revolta. Até chegou, a Era a entrar volta num dos estádio, benfiquistas. até chegou a entrar num estúdio da SIC uma vez. Essa é boa. Se quiser contar essa história, para quem já não se lembra. Por acaso aquilo foi que é giro. engraçado. Ricardo, Nunca mais me esqueço. Estava aqui no às 7 de março, como é que era isto aqui? Aqui não, perto do Estádio da Luz, havia ali um restaurante que agora até teve um incêndio, mas aquilo tinha outro nome, Marquês de Palma. E aquilo estávamos em obras lá no Estádio da Luz, então íamos sempre ali jantar, e às vezes almoçar, mas jantar parávamos sempre ali. À noite íamos sempre ali jantar. E então, isso foi logo ao princípio, foi quando veio o Tiago e o Ricardo Rocha e o outro defesa de direito, o Armando Sá, para o Benfica. Então, eu lembro que o Ricardo Rocha ficou lá emprestado. Então estávamos ali, eu estava a olhar para a televisão, estava a dar um programa da SIC, lá do Fernando Seara, do pé, Benfica sujeito a uma penalização muito forte. O que é isto? Não, vai começar a ouvir aquilo melhor e tal. Não, isto não vão brincar connosco. Então, Mário, eu já venho. Estava o Rui Santos, já faleceu, coitado. O Rui Santos estava lá na mesa também, eu já venho. Vai passar um bocado, viram-me na televisão. A bater com eles. Aquilo foi giro, que eu entrei por ali adentro, a senhora, para onde é que o senhor vai? Para onde é que o senhor vai? E tal. Uma luz vermelha aqui mesmo para eu entrar. Entrei lá para dentro, uma cadeira na mão. Posso entrar? Eu lembro perfeitamente disto. Eu dizer aos gajos que era aquilo, que nós tínhamos contratos, aquilo era outra sacanice que andava ali a fazer. Aquilo já estava preparado o caldo para o Benfica. Uma inscrição falsa. Estavam ali a tramar o caldinho ao Benfica. E aquilo deu um rebuliço. Mas aquilo deu barato. Longe de mim, eu pensava que aquilo ia dar barato. Eu quando cheguei depois, quando saí de lá, vim novamente para o restaurante, com o Mário e com o Rui Santos, e o Mário disse, isto é um rebuliço, só se fala da tua saída para lá, só se fala disso. Vamos, olha, eu nem não tenho nada. Mas depois, passado uns tempos, comecei a ver que aquilo na realidade tinha dado umas proporções fechadas aí. Moto aquilo foi muito falado mesmo. Eu lembro, nós éramos crianças e ainda hoje nos lembramos disso. Bem, estamos a caminhar temos mais 10 minutos, portanto, Zé, avança. Eu pegava só numa questão, enfim, obviamente não vamos entrar. Mas essa foi giro. Obviamente não vamos entrar por casos judiciais, enfim, não vale a pena discutir isso, acho que não era interessante para os espectadores. Mas é objetivo que o Luís Filipe Vieira está envolvido num conjunto de processos. A minha questão é só sobre o Benfica. Acha que esses processos, sendo eleito, obviamente, podem afetar o exercício do cargo na perspectiva institucional do Benfica e da gestão do dia-a-dia do Benfica? É bom para clarificar tudo. Não, de ir lá. Eu já disse a toda a gente, eu tenho tempo para ir lá para o Benfica, tenho tempo para ir ao tribunal, tenho tempo para treinar, que é uma coisa que eu não abdico da minha vida. Eu sou muito à vontade. Eu deito-me cedo, levanto-me tarde, quando levanto tarde também levanto-me cedo. Estou à vontade, levanto-me tarde não, levanto-me cedo, mais sempre, todos os dias. Hoje já estava a contradizer. Deita-se tarde e levanta-se cedo. Levanto-me tarde, ainda ontem me deitei 1 da manhã, eram 7h30 da manhã, estava em pé. Sim. Eu fazia outra pergunta relacionada com isto. O Presidente Rui Costa, disse, mais ou menos no início da campanha, que uma das suas grandes vitórias, um dos seus grandes legados, era o Benfica ter estado afastado 4 anos dos escândalos ou dos casos Devolveu judiciais. a credibilidade. Que reação é que lhe merece esses comentários? Não vou dizer, eu estava lá, não estava eu. Ele estava lá. Não foi a mim, eu fui vítima de ser presidente do Benfica. Por isso, os casos que apareceram no Benfica, toda a gente vai ver que não vão. Aquilo, então, se eu não tivesse confiança naquilo que fiz, se eu não tivesse nitidamente, tenho a consciência tranquila que estou inocente. Por isso, a única coisa que vai suceder é que os processos não têm hora nem dia marcado. Eles é que destinam isso. Eu não ando a protelar prazos nem nada. Quem me dera a mim que eu resolvesse isto amanhã. Vamos resolver isto tudo, vamos lá. Pronto. Quem me dera. Eu, à vontade de uma situação desta, agora, o que eu lamento muito é que alguém que até agora tem afundado venha falar da credibilidade do Benfica. Porque eu compreendo, eu nunca gerei a minha imagem, eu nunca me preocupei comigo. Agora, se calhar que ele preocupa-se muito com a imagem dele e depois deixa o Benfica para o outro lado. Eu não, primeiro dava a cara para o Benfica, a minha imagem já toda a gente conhece, em termos empresariais, de onde é que vim, de onde é que não vim, e depois desta situação toda a minha vida já foi escrutinada por todo lado, para a esquerda, para a direita, já na bola, sei lá para onde é que ela anda. Por isso, estou muito à vontade numa situação dessa. Se é isso que ele pensa, não deu nada ao Benfica especial, porque é bom tudo o que venha a ser esclarecido. E se é em tribunal que tem de ser esclarecido, encantado da vida. Se vão arquivar, também encantado da vida. Agora não vão penalizar de certeza nada a mim, que eu não tenho cá nada neste bolso. Muito bem. Está a perceber? Muito bem. Porquê que teve... Que relação tinha com o Rui Costa durante aqueles 13 anos em que ele foi dirigente do Benfica? Acho que é nítido que o desiludiu nos últimos 4 anos. E porquê
Porquê que o manteve durante tanto tempo? Se não tinha as Eu competências ainda necessárias? agora acabei de dizer na CM. CM, já não quero falar mais do Rui Costa. É que senão qualquer dia está-se a vitimizar o Rui Costa de algo que ninguém o quer vitimizar. Porque repare, até hoje nunca disse que é mentira. Mas curiosamente, aquilo que eu afirmo, qualquer pessoa dentro do Benfica sabe que é verdade. Mas não tem mais nada. Ouça, eu não tenho. Mas ouça, é verdade tudo o que eu disse. Não vale a pena estar calcar, então ainda vamos levar isto para o período agora para a parte reta final, lá vamos debater que aqui, ali, nós temos de ter coisas, já não vale a pena mais. Eu pergunto de outra forma. Quando é que deixou de achar que o Rui Costa era o seu sucessor natural? Porque no início houve uns tempos em que o afirmou. Não, desculpa. O Rui Costa sabe bem que eu disse, pode ser o meu sucessor, mas nunca mexas na estrutura profissional do Benfica, senão é a tua morte. E foi. E quando é que foi o momento em que deixou de pensar que ele seria o seu sucessor? Não, ouça, basta ver da maneira quando eu tinha uma ótima relação com ele e não tem problema nenhum em dizer, dava-lhe algumas pinceladas às vezes, pronto, não era só ele, dava a tanta gente, por isso ele também tinha que levar, por sinal, não é? Até porque sabia a que horas é que ele chegava, não é? Agora, para mim, aquilo que na realidade levou-me a repensar toda a minha relação com ele foi precisamente aquela carta ou aquele comunicado que ele fez, ou quando se tornou presidente do Benfica, ou antes de tornar-se presidente do Benfica, o que ele leu. Não é? Mas em 2021, quando ele concorreu quando o Rui Costa concorreu contra Benítez, votou em Rui Costa? Apesar dele ter... Apesar dele já ter feito esse comunicado anteriormente. Passado este tempo todo, liga-nos sempre qualquer coisa às pessoas, não é? Quer dizer, há qualquer coisa emocionalmente que me liga a ele, vamos lá ser claros nisto. Eu também vivo boas coisas com ele, pronto, mas aquilo arrefeceu, pronto, não vale a pena estar a escapulizar isso porque é muito profundo. Espera reconciliar-se com ele. Mas eu não vá para esse lado. Há coisas na vida que nós não tem remédio. Certo. Avancemos então. Há coisas Mas já agora, antes de avançar, só uma não questãozinha. vale a pena. Nós sabemos o que é que são os jogadores de futebol, sabemos o que é que são ídolos, gostam de se sempre vitimizar e acham que sabem mais que os outros, e depois chegamos à conclusão que se calhar em momentos cruciais, se calhar eu é que tinha razão e ele não tinha. Por exemplo, eu vou-lhe dar numa reunião que nós tivemos para comprar um determinado jogador, e há um olheiro não, que é um scouting nosso, o Zé Boto disse ao Presidente, para que é que começou a pensar num jogador se temos cá dentro de casa um jogador, quem é? É Renato Sanches. E eu sei quem é que lhe perguntou, mas alguma vez estás no Benfica, alguma vez esse gajo vai ser titular no Benfica, e passado mês era titular do Benfica, compreendo. Ou seja, se eu fosse para o lado da conversa de um, não tinha, e fui na conversa do scouting, teve um titular do Benfica, e passado um ano o Benfica vendeu por 35 milhões de euros e foi titular indiscutível do Benfica e da Seleção Nacional. E ganhou o europeu nesse ano. Agora, já que falámos do Rui Costa, e Rui Costa, antes de se tornar dirigente do Benfica, é um jogador que volta ao Benfica passado muitos anos, um jogador da formação do Benfica. Eu gostava de lhe perguntar sobre o Bernardo Silva, porque tem sido um tema mais para o lado da campanha de João Noronha Lopes, que já afirmou por várias vezes que vai negociar com ele a partir de janeiro. Se for presidente, também consegue garantir o regresso de Bernardo Silva? Eu não tenho garantido nada na primeira situação. Isso... Nenhum presidente tem garantido nada. Imagino que o treinador diz, não quer esse gajo. Se é contratar o Bernardo Silva por aqui. Certo. E vê como um problema o facto de ele estar associado a uma campanha? Não tem problema nenhum nisso. Viria na mesma... Não tem problema nisso. O Bernardo Silva, se quer vir para o Benfica, e se tem um amor ao Benfica tão grande, e quer ir, até acredito que tem isso que ele tem, gosta de... que seja o presidente que for, ele vem. Se não gostar, então é um sinal que não gosta do Benfica. Ou então gosta do presidente, não gosta do Benfica. Alguma coisa está mal nisto aqui, não é? E vê algum ex-jogador da formação do Benfica que gostava de ver no Benfica agora a regressar? Eu tenho uma opinião muito conversa disso. Discordo disso. Qualquer jogador que sai do Benfica, saiu do Benfica, foi para melhor, foi ganhar dinheiro, estabilizou a vida dele, e o Benfica tem que dar oportunidades a outros jogadores também. Ok. Não vê um jogador com 32 anos, 33 anos, não vê isso como um objetivo. E vai tapar aqui os outros que vão aparecer. O Benfica tem neste momento bons jogadores, tem que os lançar, pronto. Ok, muito bem. Mas com o Rui Costa, na altura, ele voltou, aí justificava-se. Quem? Quando o Rui Costa voltou, aí justificava-se mesmo. O Rui Costa justificava. Não, porque o Rui Costa é um lance. Eu falava com o Rui Costa, normalmente mandava mensagem, e então um dia vamos embarcar para Moçambique, e ele diz-me assim, no telefone, estava eu já dentro do avião, salvo eu. E ele diz, é agora que eu posso regressar ao Benfica. Então, olha, eu vou apanhar o avião, pronto, diz lá quando eu chegar a Moçambique, a Maputo, eu apito partido, ou o que for. Eu disse, então estou livre, então vai para o Benfica. Pronto, foi assim que foi. Acho que naquela altura fez muitíssimo bem, para o Benfica também foi muito bom e para ele também.
Eu tenho aqui duas perguntas, depois não sei se vocês também têm. Eu tenho aqui uma que é, o Luís tem sido bastante crítico dos novos estatutos, nomeadamente da possibilidade de uma direção cair pelo chumbo do relatório e contas. Teme que isso possa ser uma ameaça ao seu mandato caso seja eleito, e o que pretende fazer em relação a estes estatutos? Eu vou dizer aquilo, o Benfica tem 400 e muitos mil sócios. Aprovar um estatuto desta natureza, com 8 ou 9 mil sócios do Benfica, é facilmente olhar para aquilo e dizer assim, mais de 80% é organizado desse movimento. Okay? E o resto não, foram as pessoas que apareceram ali, que normalmente vão ali. Pá, levar estes estatutos sem mandar ou sem minimamente dizer aos sócios do Benfica qual era a alteração que ia existir. Ao menos vão referendo aos sócios do Benfica, se o Benfica facilmente contacta com ela. O Benfica quer o quê? O Benfica não quer mais sócios. Tem que dar alguma contrapartida aos sócios do Benfica. Eu lembro quando andei nessas viagens por aí fora para angariar sócios para o Benfica, a vender kits do Benfica, sempre a mesma conversa. Oh, você é sócio do Benfica para quê? Não vais, mas vais interferir na vida do Benfica. Garanto, tu vais sempre votar qualquer coisa no Benfica. E cada vez mais terá que se votar no Benfica. Há de haver decisões, não é só as eleições, muito mais decisões vão aparecer no Benfica. E vocês têm que votar. Participas no Benfica. E depois logo vamos ver se isto avançou. Sempre assim. Foi assim em África, foi por todo lado, que foi assim a mesma coisa. Hoje o que é que se passa? Os estatutos, pode haver voto eletrónico, pode não haver, desde que haja consenso entre os candidatos. Basta um dizer que não, já não há voto eletrónico. Veja bem, neste momento você tem pessoas nos Estados Unidos que não vão votar. Você tem pessoas neste momento em Moçambique, e quando falamos de Moçambique, falamos da lusofonia. O Benfica representa a lusofonia toda. O Benfica em Moçambique, os votos é em Maputo. Você já está a pensar que um homem que está em Pemba vem em Maputo votar. Não vem, logicamente. Okay? Está em Luanda, se o gajo estiver, sei lá, afastado de Luanda, vai votar aonde? Não vai votar, vai estar no Lubito. Não vem votar, de certeza absoluta. Então, promete referendar estes estatutos? Estes estatutos, eu não sei juridicamente como é que isso se processa. Agora, não tenho dúvidas nenhumas. Quem coloca nos estatutos uma penalização a uma direção que se chumbarem dois relatórios e contas, que se cai a direção, fica provado que estes homens tinham um bom relatório e contas, chumbou. Eu lembro perfeitamente que talvez seja o melhor relatório da história do Benfica de contas, que é quando nós recuperámos os capitais próprios do Benfica, estamos a falar de alguns milhões de euros, chumbaram aquilo, e o Domingos muito preocupado para que ele chumbou. O que é que vai fazer? Mas isto é uma vergonha para o Benfica, o melhor relatório de sempre do Benfica é chumbar. O que é que queres que eu vá fazer? O que é que vai passar um pincel na cabeça de cada um para avivar-lhes a memória? Não vale a pena. Isto começou aí, precisamente, a situação deste movimento a ser dentro do Benfica. Aliás, começou até um bocado antes, quando foi lá o Benítez falar comigo. Como é que foi isso? Quando é que ele foi falar consigo? Foi lá um dia, apareceu-me que era o presidente da Associação dos Benfiquistas. E eu disse para ele, mas o presidente da Associação dos Benfiquistas, então o que é que eu faço aqui? Então você agora é que manda nisto, não? Então fiz na paródia com ele. E ele até se começou a rir, não, queres lá para os interesses? Mas então não estou cá a fazer nada, não nos lemos nada para os benfiquistas. Uma conversa assim, nem para a esquerda nem para a direita. E depois, pronto, e depois ele foi-se embora. Até me disse para mim, pronto, há uma situação que as pessoas estão a confundir, dizer que ele veio pedir bilhetes. É mentira. Ele pediu 50 bilhetes todos os jogos, mas não queria para as filas comprar os bilhetes, porque não disponibilizasse ali, ele chegava lá com o dinheiro e pagava os bilhetes. Não é? Pronto, lá, se calhar para as pessoas que contavam com ele. E eu disse, não pode ser, tem que ir para a fila também. Eu não tenho nada contra o Benítez defende uma tese, defende outra. E há outros que defendem outra também. Agora, acho que aquele movimento tornou-se radical e quer impor as suas decisões. E é prejudicial ao Benfica? Não tenho dúvida. Pode ser prejudicial ao Benfica gravemente. Basta ver qual foi a postura deles que tiveram quando eu apareci na Assembleia. Eles não contavam com me candidatar-se, ninguém pensava que eu ia me candidatar. E esta posição. Agora, acho que um dos candidatos disse que eu vim para dividir o Benfica. A coisa que eu nunca fui dividir o Benfica. Eu fui daqueles que até fui um privilegiado, tive anos e anos e anos, praticamente unanimidade. É sinal que trabalhei muito e é sinal que os benfiquistas estavam... E não ganhava naquela altura. Curiosamente, se calhar comecei a ser mais contestado porque estava a ganhar demais e não queria que ganhasse tanto. E depois, quando perdemos o penta, mais contestado fui ainda. Pronto, mas isso é natural. E as pessoas pensem assim. Agora, nunca desanimei e continuava sempre na minha. Eu acho que estava no caminho certo que tinha que fazer. Luís. E esse era o caminho certo que eu tinha. Estamos a terminar. Peço-lhe, para acabar, num minuto, porque é que deve ser o escolhido dos sócios benfiquistas? Eu acho que é demasiado evidente. Quem tem a experiência que eu tenho do Benfica, que é tudo que passei para o Benfica foi recuperar a estabilidade do Benfica, foi profissionalizar o Benfica, foi inovar dentro do Benfica. Sei lá, nós fizemos tudo.
é dar continuidade a esse trabalho, que o Benfica merece que fazemos esse trabalho. E fazer fechá-lo definitivamente, certeza que o Benfica, ou os sócios do Benfica, estarão muito mais descansados se nós formos, se eu atingir a presidência do Benfica, meus colegas, logicamente, essa direção tomar posse. A partir daí, ouça, eu sou como todos dizem, pá, quem manda os sócios do Benfica, o que votarem, para mim está certo. Agora, há uma oportunidade que tiver, eu estive disponível para resolver o problema e dar continuidade ao projeto do Benfica e voltarem a pôr o Benfica no carril certo. Se os sócios entenderem que não, isso é o problema. O meu pai tinha uma frase curiosa, sempre dizia, filho, quem destrói o Benfica são os benfiquistas, as opções que tomam. E é verdade, se formos analisar todo o trajeto do Benfica, tivemos isto. E o Benfica não pode andar assim com este sistema. O Benfica tem que crescer, tem que ter estabilidade. E é por isso que é a escolha certa. Eu acho que sim, que a escolha certa sou eu, tenho a certeza, mas garanto que sou mesmo a escolha certa, eu não tenho dúvida nenhuma. Não é, eu sei o que é que vale, sei o que é que os outros valem, e pronto. Sr. Luís Filipe Vieira, muito obrigado por esta conversa, por nos ter dedicado este tempo, até já bastante tarde. É 11h25. Esperamos que tenha elucidado os benfiquistas, tenha retirado algumas dúvidas nesta que é, estamos a aproximar-nos do fim desta campanha eleitoral. Desejar-lhe boa sorte enquanto candidato e em casa espero que também tenham parabéns gostado. a vocês, também um bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado, até à próxima semana, um abraço. Rabassa a converter 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.